Depois de renascer, as pessoas ou ganham dinheiro ou paqueram garotas, mas a primeira coisa que fiz depois de renascer foi persuadir meu melhor amigo a ter 10 filhos comigo. Há quantos anos nos conhecemos? 7 ou 8 anos, certo? O que foi? Shuiovei olhou para mim perplexa. Irmão, você ajuda quando o irmão está em apuros? Eu olhei para ela e falei lentamente. Shuiovei respirou fundo e, no momento seguinte, estendeu a mão para proteger a bolsa ao lado dela, apertando os punhos. Deixe-me deixar claro primeiro, não se fala de dinheiro entre irmãos de verdade. Vendo a reação de Shuiovei, ri surpreso. Nunca imaginei que o bom irmão que me deu a última carona na vida passada também teria medo de que eu pedisse dinheiro emprestado a ele. Mas hoje não vim para pedir dinheiro emprestado. Meus olhos percorreram Shuiovei e então falei lentamente. A família está me pressionando muito, e nós dois somos contra o casamento. Que tal você me ajudar a ter um filho? Ei, assim que as palavras saíram, Shuiovei engasgou e rapidamente pegou a cerveja da mesa e tomou um gole. Os olhos lacrimejantes também se transformaram em luas cheias, com uma expressão de incredulidade no rosto. Não. O que você disse agora? Eu não ouvi direito. Eu disse. Me ajude a ter um filho. Você está doente? Você está me considerando um porco reprodutor? Certificando-se de que não tinha ouvido errado, Shuiovei levantou o punho e me deu um soco, depois continuou comendo espetinhos em grandes bocados. De repente, sentindo que estava comendo como um porco, ela parou e me lançou um olhar furioso com seus olhos em forma de lua crescente. Não se apresse em recusar, pense nisso. Encostei-me na cadeira. Vaza. Como você disse, não é uma questão de dinheiro. É uma questão de princípio, não há nada a considerar. Eu realmente não quero. Shuiovei franziu a testa, e seus olhos mostraram novamente uma perigosa sequência infinita sob a luz da lua. Já disse que não é. Você não sempre quis deixar algo para trás antes de ir para o exterior? Shuiovei, que estava prestes a explodir como um gatinho enlouquecido, de repente ficou quieta. Eu também fiquei em silêncio. Ouso usar esse método para manter Shuiovei porque conheço a fraqueza de Shuiovei. Embora Shuiovei não tenha nenhuma agressividade e seja até um pouco boba, ela é uma pessoa com um plano muito claro para seu futuro. Ela tem suas próprias ambições e está trabalhando duro para realizá-las. Os dois foram colegas no ensino médio e na faculdade. Depois de se formar na faculdade, Shuiovei começou a economizar dinheiro. Ela nem se dava ao luxo de pedir comida para a viagem. Ela não se importa com coisas materiais, mas é inegável que, no momento, ir para o exterior para se aprimorar e retornar. O futuro será mais amplo. Este é um objetivo muito importante em sua vida na fase atual. Ela também tem trabalhado duro para isso. Admiro muito esse espírito, mas sei pelo meu retorno da vida passada que cerca de um ano depois, Shuiovei se arrependeu de ter economizado dinheiro para ir para o exterior e não estava disposta a gastar tanto dinheiro, então só podia ficar no exterior sofrendo. Foi só quando fiquei gravemente doente que Shuiovei voltou do exterior. Também foi no momento da minha morte que Shuiovei confessou seus sentimentos para mim. Ela sempre gostou de mim, mas eu não era a melhor pessoa para ser marido, era muito canalha. Ela estava no exterior, mas sempre se preocupou comigo no país, querendo ver se eu me redimiria um dia. Mas eu não esperava que um acidente acontecesse no meio do caminho. Também estou um pouco atordoado. Desta vez, não vou perdê-la de jeito nenhum. Vendo Shuiovei em silêncio, o canto da minha boca se curvou imperceptivelmente. Levantei-me e fiz menção de sair. Se você não quiser, esqueça. Vou procurar outra pessoa. Não. Espere um pouco. Por que tanta pressa? Um assunto tão importante, tenho que pensar bem. Shuiovei disse rapidamente. Sentei-me novamente, aproveitando a oportunidade. Na verdade, não há nada para pensar. Pense nisso, é uma situação ganha-ganha. Você pode deixar algo para trás. Eu também posso atender aos requisitos da minha família. Mesmo que as coisas piorem, Shuiovei. Somos um homem bonito e uma mulher bonita, certo? Nossa aparência é boa, certo? Nosso QI também é bom, certo? Depois de passar por este mundo, você está realmente disposta a não deixar nada para trás? Minhas palavras entraram nos ouvidos de Shuiovei como um feitiço. Shuiovei olhou para a cerveja na mesa, que mostrava pequenas bolhas sob a luz. Ela pensou no dia em que me viu pela primeira vez no ensino médio. Talvez fosse uma garota apaixonada com o coração cheio de desejo, talvez fosse amor à primeira vista. Ela gostou de mim. Graças a Deus. Por tantos anos os dois se tornaram irmãos que podiam falar sobre qualquer coisa.
A única coisa que a deixava insatisfeita era que eu era muito canalha lá fora e tinha muitas irmãs, para evitar que ela se tornasse uma delas. Esse amor foi profundamente enterrado em seu coração. Ela não é contra o casamento. Ela só disse isso para agradar minha mentalidade de canalha. Ela simplesmente nunca pensou em se casar com outra pessoa. Naturalmente, eu também não sou a melhor pessoa para me casar agora. Mas se eu tiver um filho comigo, e ainda conseguir economizar dinheiro para ir para o exterior, Shu Yovei secretamente olhou para mim. A imagem de canalha era de primeira classe. Eu estava prestes a pegar a cerveja e tomar um gole. A cerveja escorreu pelo meu pescoço através da minha maçã de Adão e fluiu para o peito levemente exposto. Shu Yovei lambeu os lábios com a língua rosa. Seu bom irmão ainda era muito atraente. O que Kai Jiakon disse também fazia sentido. Me deixar ser a mãe do meu filho não parece ser uma desvantagem. É que eu não posso simplesmente concordar com ele assim. Por que Kai Jiakon pode brincar por tantos anos? E eu tenho que ter um filho para ele? E as suas boas irmãs lá fora? Isso depende de você. Eu me endireito. O rosto de Pichuá esboça um sorriso malicioso enquanto me observa. Os olhos em forma de lua crescente de Shu Yovei estão cheios de dúvida, mas ela rapidamente reage, e seu rosto fica vermelho na hora. Com uma voz nítida, ela balança a cabeça como uma onda. Impossível. Deve haver mais uma condição. Se você quer ter um filho comigo, todas as suas irmãs de fora devem ser cortadas. Essa é a linha de fundo. Sem problemas. Finjo pensar por 2 segundos. Aceno com a cabeça. Shu Yovei também alivia-se satisfeita. Eu sou um canalha, mas, quando se trata de cumprir o que digo, não há problema. Então você está concordando? A alegria no meu coração está quase incontrolável. O rosto de Shu Yovei está vermelho. Ela estava prestes a acenar com a cabeça, mas de repente ergue a cabeça. E me confirma, então, todas as despesas durante esse período serão por sua conta. Quase riu com essa expressão dela. Claro que serão por minha conta. Eu deixaria você perder? Não precisa. Mas lembre-se, isso não é namoro. Lembre-se, eu estou namorando. Levanto-me para pagar a conta. Com medo de sair tarde demais e não conseguir evitar rir. Namoro? Ainda nem temos filhos. Quem está namorando? Depois que tivermos filhos, não será tarde demais para namorar. Sua boba. Yovei. Quando eu tiver as 2 cartas na manga, amor e parentesco. Não sei o que dizer. Depois de pagar a conta, levo Shu Yovei até a beira da estrada para pegar um táxi. Aceno para um táxi, abro a porta traseira. Shu Yovei entra primeiro. Eu também entro. Ah, o que você está fazendo aqui? Não vai para casa? Talvez o choque que eu causei a ela hoje tenha sido grande demais. O cérebro de Shu Yovei está um pouco lento. Eu aponto para mim e depois para a barraca de comida de rua. Acabamos de concordar e você já esqueceu. E isso é tão rápido? No banco traseiro escuro. O rosto de Shu Yovei fica vermelho na hora. Ela se move para o outro lado do banco traseiro, grudada na porta como um dispositivo de segurança. Você não quer ir para o exterior mais cedo? Shu Yovei não diz nada. A transição de melhor amigo para alguém que vai me dar um filho. Essa situação é realmente difícil de se acostumar. Ela não estava nem um pouco preparada. Sentada no banco traseiro. Shu Yovei entrelaça as 2 mãos. Seus dedos doem, mas ela não os solta. Ela não sabe se concordar comigo é certo ou errado. O carro parece estar mais rápido do que o normal. Ela sente que se passaram apenas 2 minutos e o carro já parou em frente ao seu prédio de apartamentos. Vamos lá. Vamos subir. Estou muito familiarizado com este lugar. Caminho para frente. Vendo quão à vontade eu estou, Shu Yovei faz beicinho e me segue. Para economizar dinheiro, o apartamento que ela alugou é um pouco afastado. Caminhando pelo corredor, ela sente que pode ouvir seu próprio coração batendo. Estende a mão para cobrir o peito. Seus passos ficam cada vez mais vacilantes. Na frente da porta, lembro-me claramente da senha da fechadura da porta de Shu Yovei. Digito a senha e abro com sucesso. Como se estivesse na minha própria casa, bato no interruptor e acendo a luz. O apartamento não é grande, mas está decorado de forma aconchegante e limpo. A iluminação da sala é quente, o que também mostra a atitude de Shu Yovei em relação à vida. Ela é uma pessoa que ama muito a vida. Isso também torna a casa muito acolhedora. Lembro que quando bebia demais, gostava de descansar aqui. Olho para trás e percebo que Shu Yovei está parada na porta, sem entrar.
Entre. Esta é sua casa. Por que você está mais tímida do que eu? Do lado de fora da porta, Shuiovei respira fundo. Que seja. Ela já concordou. De qualquer forma, é o que ambos querem. Que seja como ser mordida por um cachorro. Aperta os dentes e entra, sem nem mesmo se dar um momento para relaxar. De repente, sente tudo escurecer à sua frente. Eu já estou parado na frente dela. A porta também está fechada. Shuiovei tem 1,68 metros de altura. Essa altura é baixa para uma garota, mas eu tenho 1,85 metros, dando a ela uma sensação incomparável de opressão. Ela sente como se fosse uma garota cercada por uma jiboia, solitária e desamparada. A inexperiente Shuiovei entra em pânico instantaneamente. Ela apoia os braços em mim, com uma voz fraca. Eu não disse meus requisitos ainda. Dou 2 passos para trás, olhando para Shuiovei, que não ousa levantar a cabeça. Que requisitos? Diga logo. Ouvindo minha voz quase sem emoção. Shuiovei está quase chorando. Ela não sabe que requisitos ainda tem. Ela só estava usando isso como um pretexto para ganhar tempo. De repente, tem um lampejo de inspiração. Também tem suplementos nutricionais e produtos de saúde. Você tem que comprar todas essas coisas. E deve garantir que estejam no lugar, sem problemas. Concordo sem hesitar. Estendo a mão para abraçar Shuiovei. Não pode. Shuiovei balança a cabeça rapidamente novamente. Toda a sua pessoa está encostada na porta, sem ter para onde fugir. Seus olhos estão semicerrados, vagando sem rumo. O que não pode? Eu entendo seu pânico. Tenho paciência de sobra. Quero ver que truques essa pequena mulher ainda tem. Quer dizer, tem até centros de pós-parto e tudo mais. Chuv mordeu o lábio. Olhos brilhando olharam para mim. Eu soltei uma risada. Essa garota realmente pensou tão longe. Também está sendo difícil para você. Eu sei. Você é meu bom amigo. Então, posso deixar você perder? Não se preocupe. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Chuv ficou em silêncio. A batida do coração acabou. Desta vez, realmente acabou. A agressividade do canalha é muito forte. Não dá para adiar mais? Fechou os olhos desamparadamente. Vendo isso, eu a peguei diretamente no colo, como uma princesa. Que maciez e fragrância. Olhando para Chuv com os olhos bem fechados. Essa garota, por que eu não sabia antes? Que ela é tão fofa quando está nervosa. É porque eu não gastei dinheiro antes? Você estava escondendo isso de mim, seu amigo? Você não é um bom amigo o suficiente. Hoje, vou dar a ela uma lição profunda para consolidar 2 anos de amizade. Chuv sentiu toda a força sendo sugada de repente, mesmo através da roupa. Conseguia sentir a temperatura dos meus músculos. Mole e fraca, deixei que me carregasse para o quarto. No dia seguinte, a luz do sol nascente entrava pelas frestas da cortina. Na cama, eu abri os olhos e olhei para Chuv ao lado. Chuv estava com os olhos bem fechados. Seus longos cílios tremiam. Podia-se ver vestígios de lágrimas da noite passada no canto dos olhos. Talvez por causa de ter acabado de acordar, o rosto delicado também estava mais hidratado do que o normal, rechonchudo e muito fofo. Um traço de pena brilhou nos meus olhos. Também não revelei o fato de que ela estava fingindo dormir. Virei-me e levantei-me por conta própria. Ouvindo que não havia mais movimento ao seu lado, Chuv abriu os olhos silenciosamente e viu minhas costas. E a porta do quarto sendo fechada. Uma onda de decepção e mágoa surgiu espontaneamente. Será que Kaijik não sente nada por mim? Eu finalmente me tornei como aquelas mulheres. Olhos em forma de crescente se encheram de água. Chuv enxugou apressadamente. Seus cílios também ficaram molhados. Esqueça. Isso era originalmente uma. Chuv se consolou, movendo seu corpo para se encostar na cabeceira da cama. Sentiu que todo seu corpo estava doendo tanto que estava prestes a se despedaçar. Abriu a boca e sussurrou uma maldição. Pegou o celular, olhando para a tela do celular. Fotos de sua juventude. A partir de hoje, ela é uma mulher de verdade. Vendo o lugar vazio ao lado, o travesseiro parecia ainda ter meu cheiro. O nariz de Chuv ficou dolorido novamente. Nesse momento, a porta do quarto se abriu com um clique. Eu entrei segurando uma tigela. Um cheiro também correu para o nariz. Chuv, com o nariz e as órbitas dos olhos vermelhos, não esperava que eu não tivesse ido embora. Por um momento, ficou nervosa e envergonhada. Por que você está chorando? Assim que vi seu rosto cheio de óleo, eu adivinhei o que ela estava pensando. Imediatamente,
Segurando a tigela, sentei-me na beira da cama. Deixa eu te contar uma coisa. Para uma mulher, ter um bom humor ao dar à luz é muito importante. Você tem que ser responsável pelo meu filho. Não pode ficar chorando assim. Se isso afetar o bebê, eu não vou deixar barato. O rosto de CHUV ficou vermelho. Inconscientemente, ela tocou sua própria barriga. Ela nunca teve um filho antes. Mas já está grávida tão rápido? Então, olhou para o mingau de ovos centenários e carne magra em minha mão. O favorito dela. Só de cheirar já dava água na boca. Acontece que ele saiu para preparar comida para mim. A mágoa no coração de CHUV e a decepção se dissiparam muito em um instante. Venha, coma, para o bebê na sua barriga. No futuro, você deve comer 3 refeições por dia no horário certo. Ouvindo isso, os olhos de CHUV, que estavam prestes a brilhar. Soube. Coloque ali. Eu vou comer um pouco mais tarde. Dizendo isso, ela estava prestes a se enfiar no cobertor. Mas fui puxada por mim. Como enquanto está quente. Seu senso de responsabilidade precisa ser fortalecido. CHUV se sentiu muito fraca. Mas ainda assim pegou a tigela. Seus dentes de prata rangeram. A identidade de ambas as partes mudou. Não poderei mais conviver como bons amigos como antes. Vendo CHUV pegar a tigela obedientemente, eu também acenei com a cabeça satisfeita. Comecei a arrumar as roupas na cama. O rosto de CHUV, que estava prestes a comer, ficou imediatamente como se pudesse sangrar. A loucura da noite passada causou uma bagunça na cama. Suas roupas foram jogadas por todos os lados, e havia algumas roupinhas mais embaraçosas. Abriu a boca, querendo dizer algo, mas eu falei neste momento. Para a saúde do bebê. O ambiente em que você mora também deve começar a ser levado a sério. A partir de agora, você deve ser mais higiênica do que antes. Vou lavar suas roupas temporariamente para você. No futuro, você também deve prestar atenção a isso. Terminando de falar, sem esperar que CHUV respondesse, eu peguei as roupas arrumadas e entrei no banheiro. Bebê, bebê, é de novo por causa do bebê. CHUV mordeu o lábio. Sem se importar com a timidez, ela imediatamente quis reunir coragem para largar a tigela. Mas pensando na minha atitude forte de agora, ela parou abruptamente. Abaixou a cabeça e olhou para o corpo embrulhado no cobertor. Kaijik só precisa da minha barriga, certo? Pensando nisso, ela pegou a colher ferozmente e mordeu um gole de mingau. Enfiou na boca. Aquele ímpeto era como se fosse me engolir. Só que as sobrancelhas arqueadas se estreitaram confortavelmente no momento em que o mingau entrou na boca. Delicioso! A velocidade de comer ficou muito mais rápida sem saber. Sentada na cama, comendo mingau colherada por colherada. O som de roupas sendo lavadas vinha do banheiro. Sentada na cabeceira da cama, Shuiovei teve um momento de pânico. É impossível viver assim para sempre. A expressão de Shuiovei era complexa, com tristeza em meio à decepção. Ela ainda tem que ir para o exterior. Tudo o que fiz foi apenas por aquele bebê que ainda não foi abortado, certo? Quando saí com as roupas lavadas, vi Shuiovei terminando de comer. Verifiquei a tigela limpa e fiquei muito satisfeito. Bom trabalho. Merece elogios. Shuiovei não me prestou atenção e não sei como me encarar agora. Shuiu se enfiou na cama e enterrou a cabeça no cobertor, encolhendo-se como um camarão. De fora, parece um bolinho irregular. É possível imaginar o quão parecidas são as pessoas lá dentro. Coloquei a roupa para secar na varanda e me virei para ver Shuiovei ainda enfiada no cobertor. Sabendo que ele está envergonhado, sorri baixinho. A limpeza aqui fica assim por enquanto. Vou voltar primeiro. Shuiovei, no cobertor, arregalou os olhos de repente e sentiu que sua respiração estava difícil por um momento. Kaijiakun vai embora? Como ele trata outras garotas? Voltarei para cozinhar ao meio-dia. No futuro, você comerá o que eu fizer. Quando eu não estiver, você não tem permissão para comer outras coisas. Isso foi combinado. Não economizarei dinheiro em nutrição. Shuiovei bufou levemente, como se concordasse. Ainda parado. Eu também não forcei. Não pense que meu irmão geralmente mostra os dentes e garras. Como um pequeno tigre, quando algo realmente acontece, você ainda precisa cuidar de seu rosto e autoestima. Peguei a tigela na cabeceira da cama e a coloquei para fora. Somente quando o som da porta trancando soou, o bolinho na cama se moveu. Shuiovei mostrou a cabeça cautelosamente e deu uma olhada. Ele estava sozinho na sala. Kaijiakun não foi embora. Ele voltará para cozinhar ao meio-dia. O humor de Shuiovei é como uma montanha-russa, para cima e para baixo.
Esticou a mão para abraçar o travesseiro ao lado e enterrou a cabeça nele. Para que servem os homens? Não é tão bom quanto um travesseiro. Ah! Alguns minutos depois, Shu Yovei cobriu o estômago e se levantou da cama. Um sorriso crescente também brilhou em seu rosto sem jeito. Mancando, ele correu para o banheiro. Do outro lado, voltei para meu apartamento alugado revigorado. Comparado com o apartamento de Shu Yovei, meu apartamento alugado é obviamente de um nível superior. Não é porque eu ganho mais do que Shu Yovei, mas porque eu não economizo dinheiro. Ganho dinheiro para construir minha imagem pessoal e aproveitar a vida. Peguei meu celular e coloquei a música que você gosta, e então comecei a arrumar minhas coisas enquanto cantarolava. Vou deixar o apartamento. Aproveitar esta oportunidade para morar com o Shu Yovei é como morrer em paz. Abri a gaveta da cabeceira da cama. Até eu senti um pouco de vergonha. Uma gaveta de pílulas azuis e sacos de fraldas para bebês. Varri diretamente para o saco de lixo. Não precisarei mais dessas coisas no futuro. Ao mesmo tempo, percebi profundamente o quão canalha eu era antes. 2 horas e meia depois, finalmente terminei de limpar. Estou suando. Olhei para o azul no saco de lixo. E desviei o olhar novamente. Sou jovem e começarei a me exercitar no futuro. Liguei para o proprietário para inspecionar a casa e sentei no sofá para começar a limpar os amigos na lista de endereços do WeChat. Apaguei todos os Xiaoli e Xiaomeixa sem hesitação. Levei meia hora para apagar tudo. Depois de mais 1 hora, arrastei 2 malas e apareci com grandes e pequenos pacotes na mão. Embaixo do prédio de Shu Yovei, as 2 malas foram trazidas do meu apartamento alugado. Os sacos que carrego nas mãos são coisas que comprei no mercado de vegetais próximo agora. Tenho que encontrar uma maneira de ganhar dinheiro. O dinheiro que tenho agora não será suficiente para viver por alguns dias. Caso Shu Yovei pergunte novamente sobre o dinheiro que devo a ele, não posso deixar de conseguir lidar com isso. Com preocupações, carreguei as malas para cima novamente. Isso não é uma tarefa fácil. Mesmo que haja poucos itens, ainda é uma mudança. Quando abri a porta, já estava suando profusamente. O que vi foram aqueles olhos curvados. Os olhares colidiram e ambos ficaram surpresos. Shu Yovei estava segurando um rolo de macarrão, com a boca torcida, como se fosse duelar com alguém. Não tive tempo de recuperar o fôlego. Coragem para ser extremamente ousado. Você vai lutar contra o chefe. O rosto de Shu Yovei ficou vermelho. Rapidamente joguei o rolo de macarrão e fui em direção ao quarto, resmungando enquanto caminhava. Sempre esteve muito barulhento na porta. Eu não sabia que você tinha voltado. Mas ele parou de repente no meio do caminho. Ele se virou para olhar para a mala na minha frente. O que você está fazendo? Claro, estou me mudando para morar aqui. Estou preocupado que você não possa cuidar bem do meu filho sozinho. Claro. Pelo bem da criança, posso até ajudá-lo a dividir parte do aluguel. Não dei a ele nenhuma chance de refutar. Empurrei a mala e entrei em outro quarto. Shu Yovei franziu a testa. Perseguiu-me até este quarto. Estava prestes a recusar, mas parou quando me viu abrindo a mala. Na verdade, é muito mais seguro ter um homem em casa. Ele estava muito assustado agora. Se Kai Jiakun dormisse nesta casa, então eu aceito e posso economizar metade do aluguel. Shu Yovei se convenceu. Mas no momento seguinte, ele me viu tirando meu computador e monitor da caixa. Este tesouro será colocado nesta sala. Colocá-lo em outra sala tem radiação. Não é bom para as crianças. Não é bom nem para os mais velhos. Shu Yovei também entendeu que você não planeja dormir neste quarto. Você vai dormir com ele? Por que você está parado aqui? É como se eu o tivesse visto agora. Apressando-o para sair. Você está em um período especial agora. Não pode se aproximar dessas coisas. Saia rápido. Percebi que seus movimentos ao caminhar estavam um pouco estranhos. Me inclinei e peguei Shu Yovei no colo. Shu Yovei se debate. Olhos como luas crescentes brilham em pânico, olhando para o computador desligado. Não se mexa. De repente, fiquei chocado. Shu Yovei imediatamente agarrou minhas roupas. Assustado demais para se mover. É a mesma sensação da noite passada. Ele ainda pode sentir claramente. Os músculos do meu corpo estão firmes. Eu sou muito forte. Você está muito magra. Eu, com uma aura boba, peso Shu Yovei em meus braços, com um tom de forte insatisfação. Desse jeito, você não pode fornecer nutrientes suficientes para meu filho. Isso é uma demonstração de irresponsabilidade. Shu Yovei, que estava um pouco tímida, arqueou as sobrancelhas imediatamente e continuou se debatendo para descer.
Voltando para o quarto, notei que os lençóis da cama haviam sido trocados. Não sei onde os lençóis trocados foram guardados. Eu não perguntei e simplesmente enfiei Shuiovei na cama. Fique quieto em casa e se prepare para comer. Coma mais 2 tigelas daqui a pouco. Você precisa se apressar para repor os nutrientes. Você não pode brincar com nosso filho. Eu a instruí com uma expressão séria. Me virei e saí, fechando a porta do quarto. Neste momento, estou ocupado na cozinha. Felizmente, depois de me arrepender completamente na vida passada, eu mesmo cozinho. Agora também sou muito habilidoso. Começar a cozinhar. A sopa de milho com pé de porco já está fervendo, exalando um aroma forte. Ao mesmo tempo, cuido dos pequenos pratos fritos ao lado. Estou cantarolando uma pequena música, muito feliz. Eu conheço muito bem o gosto de Shuiovei, até mesmo quando ele quer comer algo mais picante. Quando ele quer comer algo leve, seus hábitos de vida são muito claros. Nunca cozinhar foi tão gratificante. Mas minha mente também está pensando em outras coisas. Tenho que pensar em como ganhar dinheiro. Eu não prestei atenção às ações. Além daquelas famosas, não entendo nada. Imóveis também não podem ser investidos agora. E agora não tenho capital. Até que a comida estivesse pronta. Eu ainda não tinha pensado em uma boa maneira de ganhar dinheiro. Como um renascido, ainda sinto a pressão de ganhar dinheiro. Decidi esperar para comer e encontrar um tempo para pensar cuidadosamente sobre quais diferenças de informação posso usar. Levei todos os pratos para a mesa. Bati na porta do quarto e disse, está na hora de comer. Assim que gritei, antes que pudesse abaixar minha mão estendida, a porta do quarto se abriu. Nós dois nos encaramos. Fiquei um pouco envergonhado, mas logo se transformou em uma expressão de satisfação. A responsabilidade progrediu visivelmente a olho nu. Nada mal, nada mal. Vamos comer. Eu dei espaço e Shuiovei revirou os olhos para mim enquanto passava por mim. Ouvindo vagamente Shuiovei murmurar. Olhando para suas costas, ele parecia estar um pouco feliz. Shuiovei estava murmurando em seu coração, a alegria em seu rosto quase não conseguia ser escondida. Pensando na minha perspicácia passageira de agora a pouco, me senti muito bem. Especialmente ao ver que todos os pratos da mesa eram seus favoritos, seus olhos se curvaram ainda mais. Pé de porco cozido, camarão cozido no vapor, couve chinesa refogada. Um total de 4 pratos e uma sopa para 2 pessoas, com cor, aroma e sabor. Embora pareça leve, pode abrir o apetite das pessoas. Eu sempre soube o que ele gostava de comer. Isso inevitavelmente fez Shuiovei olhar de soslaio. Olhando para mim, de repente me senti muito mais agradável aos olhos. Servi o arroz para Shuiovei e coloquei na frente dele. Certo? Não pode ser exigente com a comida. A nutrição deve ser abrangente e equilibrada. E você deve comer tudo, não pode sobrar comida. Caso contrário, terei que duvidar da sua responsabilidade novamente. Olhando para mim com uma expressão de, se você não cuidar bem do meu filho, eu vou dizer para o meu filho que você é uma madrasta. Olhando novamente para o arroz na frente dela, que era obviamente mais do que o normal, as pequenas emoções entre as sobrancelhas de Shuiovei desapareceram instantaneamente. Sem ter mais vontade de falar, pegou a tigela, pegou os pauzinhos e começou a comer arroz, olhando fixamente para mim. Como se estivesse dizendo que ia se engasgar até a morte. Mas eu estava sorrindo muito feliz e até coloquei mais pratos para ele. Sim, como assim, com grandes bocados. Ai! Mantenha assim, o bebê que nascer será saudável. Shuiovei sentiu como se tivesse socado um travesseiro de algodão. Parou de se mover, deprimido, colocou a tigela para baixo, com a boca ainda cheia. Mas se arrependeu um pouco de ter comido um bocado tão grande. Enquanto mastigava a comida na boca com dificuldade, me xingava indistintamente. Canalha! Eu como se não estivesse ouvindo. Comendo minha própria comida, colocando pratos na tigela de Shuiovei de vez em quando e então sorrindo para Shuiovei. Como se Shuiovei também fosse um prato para acompanhar o arroz. Shuiovei também estava se sentindo sufocado. Você não está fazendo isso pelo bem do bebê? Tudo bem, então vou te ouvir. Eu vou comer tudo. Eu não vou te dar a chance de encontrar defeitos. Pena que o ideal é bonito, mas a realidade é cruel. Quando Shuiovei terminou de consumir a comida em sua boca, um traço de pressentimento ruim brilhou em seus olhos e ela estendeu a mão para tocar sua barriga. Ela comeu muito rápido e já se sentia cheia antes mesmo de comer tanto quanto costumava. Mas eu estava olhando para ela ao lado. Ela só conseguia comer com a cara amarrada, comendo um bocado aqui e outro ali. Mas ela realmente não conseguia mais comer.
O olhar de Shu Youvei se desviou. Ela não ousava me encarar. O que aconteceu? Olhei para a tigela de arroz meio comida. Um sorriso passou pelos meus olhos. Shu Youvei baixou a cabeça. Um pouco envergonhada. Nada, ela disse, e então pegou a tigela novamente. Ele insistiu em enfiar tudo para dentro hoje, mas eu pareço ainda mais um porco. Por que estou me maltratando assim? O bebê que tanto gritei ainda nem apareceu, a comida ainda não entrou na boca, e as lágrimas já estão escorrendo. A ponta da língua lambeu. Salgado, bom salgado. Salgado combina com arroz, eu vou comer tudo, Shu Youvei pensou com determinação. Fechando os olhos e fazendo o gesto de devorar a comida, antes mesmo de levar o arroz à boca, Shu Youvei de repente sentiu a mão mais leve. Abrindo os olhos, a tigela de arroz já estava na minha mão. Você, se não consegue comer tudo, é só me dizer. O que mais eu poderia fazer com você? E se isso te estragar? Preocupado, entreguei um lenço de papel, mas você... As lágrimas de Shu Youvei imediatamente se tornaram incontroláveis. A frustração de metade do dia explodiu, ela chorou ainda mais forte. Pare! Não chore, levantei a mão em um gesto de pausa. Deixe você comer até ficar satisfeita. Não é para comer até explodir. Fique tranquila, a criança não vai te culpar nessa situação. Enquanto falava, entreguei outro lenço de papel. Se você continuar chorando, vai estragar o clima. Eu não vou comer. Eu também não vou chorar. Vendo eu gentilmente entregar o lenço de papel, Shu Youvei obedientemente enxugou as lágrimas. De repente, ela sentiu que minha imagem não era tão odiosa assim. Isso mesmo. Isso sim é bom. Não dê à criança um mau exemplo de ser uma chorona. Vendo o humor de Shu Youvei se acalmar, eu a senti satisfeito. Eu também estava satisfeito, então me levantei para limpar a mesa. Deixa comigo. Shu Youvei se sentiu envergonhada e imediatamente se levantou para disputar comigo. Parei e abri os olhos. Shu Youvei imediatamente retirou a mão. Como uma criança que fez algo errado. Depois de comer, volte para descansar obedientemente. Finalmente tenho 2 dias de folga. Sua tarefa é dar à luz o bebê. Desta vez, Shu Youvei não refutou nem me beliscou. Em vez disso, ela sentiu levemente e caminhou em direção ao quarto com a cabeça baixa. Fui provocado por essa atitude de pequena esposa e quase ri. Com medo de que ela caísse, olhe por onde anda, não caia. Shu Youvei imediatamente levantou a cabeça e se virou para me olhar novamente. Aquilo. Obrigada, ela disse, e então correu para o quarto. Vendo aquela pequena figura desaparecer atrás da porta do quarto, um sorriso apareceu em meu rosto. Essa garota, o amor próprio dela é bem forte. Mas isso também soou um alarme para mim. Quando éramos bons irmãos antes, não importava, não entrávamos profundamente na vida um do outro. Mas agora eu tenho que prestar atenção e cuidar do amor próprio de Shu Youvei. Limpei os pratos. Em outro quarto, preparei o computador, planejando pesquisar online mais tarde, depois de terminar, para ver se consigo me lembrar de alguma coisa. Para poder ganhar algum dinheiro com a diferença de informações. Então, carreguei outra mala para o quarto e abri a porta. Shu Youvei estava usando óculos e estava encostada na cabeceira da cama folheando um livro didático, ouvindo o barulho na porta. Ela se virou. O sol estava brilhando, atravessando a varanda e iluminando Shu Youvei. Shu Youvei vestindo pijama e usando óculos tinha um ar mais acadêmico e ainda mais intelectual. Por um momento, fiquei um pouco obcecado por essa cena. Shu Youvei também percebeu. Lembrando-se de como ela havia perdido o controle e chorado agora há pouco, o olhar sob seus olhos estava um pouco envergonhado, mas ela ainda disse: Estou revisando a aula. Depois de hesitar por um momento, ela acrescentou: Assim não me canso, descansarei quando estiver cansada. Enquanto falava, ela tocou sua barriga. O significado era óbvio: eu não vou afetar o bebê. E, ao dizer isso, talvez isso seja bom para o bebê. O rosto de Shu Youvei já estava vermelho. Ela realmente se atreve a dizer qualquer coisa. Nem mesmo a sombra do bebê foi vista e ela já começou a educação pré-natal. Há uma suspeita de estar falando bobagens. Fui tão cativado por sua aparência obediente que a senti muito satisfeito e coloquei a mala à vontade. Fechando a porta, dentro da porta, Shu Youvei suspirou levemente. Sua atenção não conseguia mais se concentrar nos livros. Afinal, meus olhos estão apenas no bebê. Contanto que eu proteja o bebê. Kai Jiakun não terá objeções. Originalmente, ela estava em paz, mas agora está um pouco irritada, segurando o livro. Mas seus pensamentos se desviaram novamente. Seu canalha morto, sua voz estava cheia de frustração.
Antes, ela me viu apertando levemente a mão de outras garotas, mas seus sorrisos para ela eram apenas para acomodar o bebê. Do outro lado, eu, que fechei a porta do quarto, estou muito animado porque pensei em uma maneira de ganhar dinheiro no momento. Só posso ganhar um pouco. Mas é o suficiente. Ainda foi porque vi o livro didático nas mãos de Shu Youvei que pensei nisso. Shu Youvei é uma professora particular. Ela não precisa dar aulas nestes 2 dias porque os alunos estão participando de um acampamento de verão. Ou, melhor dizendo, um passeio. E eu me lembro muito bem que neste passeio pegamos uma tempestade. Muitos alunos ficaram resfriados. Mais tarde, Shu Youvei foi dar aulas particulares e acabou sendo contagiada com o resfriado. Naquela época, Shu Youvei estava deitada na cama, sem conseguir se levantar, e me pediu para ajudar a dar aulas para outras crianças por 2 dias. Por isso me lembro tão bem. Olho para o céu lá fora, um sol radiante. Não há sinal de chuva, mas agora é junho, e a chuva pode chegar de repente. Lembro que este passeio foi com os alunos e seus pais. Na época, todos ficaram presos no jardim da cidade por causa da tempestade, como uma boa parte dos alunos ficou resfriada. Os pais até reclamaram, e eu estava prestes a aproveitar esta oportunidade para ganhar um dinheiro. Olhei para as horas. Ainda faltam quase 5 horas para o meio-dia. Pensar e agir. Comecei a contar o dinheiro que tinha. No total, havia mais de 2.000 yuans. Suficiente. Primeiro vou ao mercado atacadista. Antes de sair, bati na porta do quarto. Vou sair. Volto à noite para cozinhar. Mal terminei de falar, ouvi passos vindo de dentro. A porta do quarto se abriu. Aonde você vai? Os olhos de Shu Youvei escondiam pânico. Eu sorri. Vou ganhar dinheiro para comprar leite em pó para o bebê. Ganhar dinheiro para comprar leite em pó? Shu Youvei franziu a testa instintivamente, olhando para mim com desconfiança. Quando você tiver o bebê, vai fugir. Se eu não aproveitar agora para ganhar dinheiro, o que o bebê vai comer? Olhei para as horas. Acho que a tarefa é um pouco difícil. Certo, vou indo. Voltarei à noite para cozinhar. Mesmo que eu não esteja em casa, lembre-se de proteger sua barriga. Observando a porta se fechar, Shu Youvei cerrou os dentes e ficou parada na porta do quarto. A mão que segurava a maçaneta estava branca de tanta força. Depois de um longo tempo, suspirou profundamente e voltou para a cama como se fosse um zumbi. Do outro lado, cheguei rapidamente à maior praça de atacado da cidade de Kun. Como era a hora do almoço, havia poucas pessoas. A maioria dos donos das lojas estava dormindo. Encontrei um dono jogando videogame e entrei. Chefe, qual o preço de guarda-chuvas descartáveis e capas de chuva descartáveis aqui? Você quer comprar no atacado ou no varejo? No atacado. Ao ouvir minhas palavras, o chefe finalmente se interessou, largou o celular e se abaixou para pegar as coisas. No atacado fica mais barato. Depende de quanto você quer, mas aqui todos são de boa qualidade. Dizem que são descartáveis, mas não estragam com o uso. O preço com certeza não será melhor do que os de qualidade inferior. Eu entendo, e concordo com a cabeça. É melhor ouvir isso como uma piada. Isso é para me impedir de pechinchar? Mas eu também vi as mercadorias. Os guarda-chuvas não têm muito para escolher. Geralmente são transparentes. Experimentei e pareceu bem resistente. As capas de chuva também são grossas. Este chefe realmente não mentiu. Estou te enganando? A qualidade é absolutamente garantida. Cada guarda-chuva custa 4 yuans e cada capa de chuva custa 1 yuan. Pode emitir fatura? Não, não. Eu balancei a cabeça. Eu só tenho mais de 2.000 de capital. Claro que o custo precisa ser o mais baixo possível. Mesmo que eu goste das coisas, tenho que fingir que não gostei. Chefe, essas coisas são para uso único. A qualidade não importa muito. Não somos uma empresa comprando. Estamos gastando nosso próprio dinheiro. Não sei quando vou conseguir vender tudo isso. Olhando para a poeira nas suas mercadorias, parece que está guardado há muito tempo, certo? Estas são datas de produção de 3 a 5 anos atrás. Enquanto apontava as falhas, eu murmurava que essas coisas não seriam fáceis de vender. Finalmente, com minhas palavras persuasivas, o chefe me vendeu cada guarda-chuva por 3 yuans. E cada capa de chuva por 70 centavos. Comprei diretamente 200 guarda-chuvas e 2.000 capas de chuva, gastando 2.000 yuans. Muito obrigado, chefe. Vou deixar as coisas lá fora e já te mando o carrinho de volta. Peguei o carrinho de mão do chefe emprestado, levei as coisas para a beira da estrada e depois devolvi o carrinho.
Depois de terminar tudo isso, estava todo suado. Aproveitei para descansar e imprimi um código de pagamento em uma gráfica ao lado. Então peguei um táxi. Não sei como Shu Youvei está em casa. Pensando na aparência de Shu Youvei antes de sair. Sinto um pouco de saudade dela. Mas preciso ganhar dinheiro. Pelo menos preciso ganhar 500 mil. Para deixar essa garota tranquila. Tenho confiança de que posso ganhar 500 mil começando com o primeiro pote de ouro de hoje. Meia hora depois, cheguei ao portão leste do jardim da cidade. Diante de mim estavam minhas caixas de mercadorias. Olhando para o jardim quase vazio, também me sinto um pouco nostálgico. Isso foi construído com base em uma antiga atração turística da cidade. Foi ampliado e é muito bonito. Mas em 2019, os departamentos de cultura e turismo locais ainda não aprenderam a usar vídeos curtos para promoção. Então, geralmente não há muitas pessoas que vêm aqui. Mas há tempo. Posso aproveitar que tem pouca gente vir aqui com Shu Youvei para experimentar. Enquanto movia as coisas para dentro, pensava em como convencer Shu Youvei a vir. O sol ainda está muito forte. Quando terminei de transferir tudo para o quiosque, já estava suando muito. Mas não estou com pressa. Deito-me diretamente no quiosque e começo a ver vídeos curtos. O tempo passa a cada segundo. Uma brisa sopra, e eu estremeço. O vento está aumentando. Percebo claramente no vento o cheiro de chuva. Sento-me e percebo que o sol já desapareceu. O céu escureceu e um barulho vem de longe. Não pode ser. Acabei de terminar e já vai chover quando estou a caminho de casa. Não trouxe guarda-chuva. Que azar. Vejo um corredor de estilo antigo à frente, agora cheio de gente. Adultos e crianças. As crianças ainda estão vestindo uniformes escolares. Fico animado. Estes são os meus clientes-alvo de hoje. Quase todos os alunos do ensino fundamental da cidade virão aqui hoje. E os adultos e os alunos não estão acordados. Não vieram de carro. Não me preocupo em não conseguir vender tudo. Como se fosse por encomenda, grandes gotas de chuva caem no chão. Transformam-se em poças do tamanho de uma moeda, o suficiente para mostrar como a chuva está forte. Está chovendo. Gritos de exclamação soam um após o outro, e mais pessoas correm de longe. Há ainda mais pessoas no corredor. Que azar! Como vou para casa agora? E os meus filhos? Alguém tem alguma roupa extra que possa emprestar? Ouvindo a voz vindo de longe, sei que é a minha vez de entrar em cena. Sem medo da forte chuva lá fora, imediatamente pego uma caixa grande e corro para o corredor. A oportunidade é para quem está preparado. Vendendo guarda-chuvas e capas de chuva descartáveis. Em um pequeno trecho de caminho, a minha roupa já está encharcada. Os pais ansiosos no corredor veem isso e os seus olhos brilham imediatamente. Você tem guarda-chuvas e capas de chuva? Sim, embora sejam descartáveis, a qualidade é absolutamente boa. As capas de chuva são todas grossas. Você pode levar os guarda-chuvas para casa e usá-los sempre. Repeti as palavras do dono do mercado atacadista. Quanto custa? Imediatamente os pais cercam-me a mim e a caixa grande. Principalmente porque parece que a quantidade de coisas é limitada. Guarda-chuva R$ 20 cada, capa de chuva 5. Sem descontos. Se não acreditam, vejam esta qualidade. Enquanto falava, abri um guarda-chuva e uma capa de chuva para os pais verem. Me dê 2 capas de chuva. Quem diria que os pais não hesitariam ao ouvir o preço? 5 ou 10 reais. Podem ser comprados para o uso emergencial e também podem ser reutilizados. Além disso, parece que a pessoa que está vendendo não está tendo uma vida fácil, com a roupa toda encharcada. Não há razão para pechinchar. Eu também quero. Me dê uma capa de chuva. Chefe, quero 50 capas de chuva. A multidão engoliu-me de repente. Também coloquei o código de pagamento no pescoço e comecei a trabalhar. A grande caixa de capas de chuva foi vendida em menos de 10 minutos. Principalmente porque tem muita gente. Não se empurrem. Eu tenho mais lá. Vou lá buscar agora. Ouvindo o som do pagamento via o WeChat, fico cheio de energia. No entanto, saí correndo diretamente na forte chuva. Ao mesmo tempo, no apartamento, Shu Youvei estava sentada inquieta com o celular na mão, com um rosto cheio de preocupação e os olhos cheios de emoções complexas. Afinal, o que você está fazendo? Olhando para a página de bate-papo comigo no WeChat, tudo verde. Parece que a cada poucos minutos ele tem que enviar uma mensagem. Desde que eu saí, ele tem estado ansioso. Embora eu tenha prometido a ele que não me envolveria com outras mulheres durante este período. Ele acredita na minha promessa, mas ainda não consegue ficar tranquilo.
Especialmente depois que começou a chover lá fora. Ele acha que eu deveria ter voltado. Não esperava que eu ainda não tivesse voltado. Já são quase 6 horas. Disse que voltaria para fazer o jantar e não voltou. Você está falando? Está transando com outras mulheres? Enviou outra mensagem, mas ainda não obteve resposta. Vou jogar a sua mala fora. Shui Ouvei mordeu o lábio. Vendo a minha mala ainda no quarto, os seus olhos continham uma camada de névoa. Tudo bem se você só tem filhos na sua cabeça e não pensa nela, mas ele não consegue aceitar que você esteja se divertindo com outras pessoas lá fora. Clicou na chamada de voz, mas hesitou em clicar. Shui Ouvei hesitou repetidamente. O que ouviria se ligasse? Ouviria você e outras mulheres sendo carinhosos um com o outro? Seu idiota! Shui Ouvei enviou outra mensagem. Jogou o celular com raiva, como um filhote de leão furioso por ter um objeto amado roubado. O peito subia e descia irregularmente. Levantou-se para chutar a mala, mas levantou o pé e depois abaixou, enxugou as lágrimas. Voltou para a cama e enrolou-se na cama com a colcha. Querido, me dê uma capa de chuva. Não tem mais capas de chuva. Então me dê um guarda-chuva. Também não tem mais guarda-chuvas. Desculpe, está tudo vendido. Em menos de 1 hora. Só sobrou a caixa vazia. Todas as mercadorias foram vendidas. O corredor também não está tão lotado. Todos estão vestindo capas de chuva descartáveis coloridas, e alguns estão caminhando para casa com guarda-chuvas transparentes. Ocasionalmente, ainda se pode ver pais levando os filhos, brincando em poças d'água usando uma capa de chuva. Nunca imaginei que vender capas de chuva me proporcionaria uma cena tão acolhedora. Sem notícias de Shui Ouvei, sei que devo voltar, senão não sei o que Shui Ouvei pode estar imaginando em casa. Olhando para a intensidade da chuva lá fora, estimo que vai parar em breve. Abri minha carteira novamente e dei uma olhada. 11.900 yuans. Meu coração deu um salto repentino. Esse é meu lucro bruto em menos de 1 hora. Deduzindo 2.000 yuans de capital, quase ganhei 10.000 limpos, o que está de acordo com meus cálculos. Mas também sei que essa oportunidade só acontece uma vez, mas isso não afeta minha felicidade. Depois de esperar mais de 10 minutos, a chuva finalmente diminuiu e estava quase escurecendo. O jardim da cidade já estava silencioso há muito tempo. Decidi não esperar mais e ir para casa. De qualquer forma, minhas roupas já estavam encharcadas. Pisei na água acumulada, correndo para fora do jardim. O som da fechadura soou. Shui Ouvei, que estava sentada no sofá, levantou-se imediatamente e foi ao quarto arrastar minha mala. Com uma expressão irritada, ela estava prestes a me jogar para fora junto com minha mala, mas quando me viu entrar encharcado, carregando grandes e pequenas sacolas nas mãos, as palavras ficaram presas na boca e a expressão em seu rosto congelou. O que foi? Por que você pegou minha mala? Eu estava na porta. A água em meu corpo estava pingando, molhando o tapete fofo na porta. Shui Ouvei abriu a boca. Originalmente cheia de raiva, ela de repente não soube o que dizer quando me viu em um estado tão lamentável. Além disso, eu estava coberto com uma mistura de chuva e suor, sem o cheiro de uma mulher trapaceando. Aparentemente, os fatos eram diferentes do que ela pensava. No entanto, apesar disso, ela ainda mordeu a isca e fingiu. Onde você esteve? O tom era rígido e um pouco insustentável. Eu não te disse quando saí que ia ganhar dinheiro? Enquanto falava, levantei a sacola na minha mão. Voltei tarde, então não vou cozinhar hoje à noite. Com meu movimento, a fragrância na sacola flutuou. Shui Ouvei fungou. Ela sentiu o cheiro de pescoço de pato. E também Mao Shuevan, ambos os quais ela adora. Especialmente quando ela viu o código de pagamento pendurado no meu peito. O coração que estava suspenso por uma tarde voltou ao lugar, mas, ao mesmo tempo, toda sua confiança foi apagada, e ela nem conseguiu fingir. Seu corpo, que já era mais baixo que o meu, encolheu mais algumas vezes. Você ainda não me respondeu. Por que você pegou minha mala? Eu curvei meus lábios, com um pouco de diversão nos meus olhos. Shui Ouvei abaixou a cabeça. Suas bochechas estavam quentes, mas ela ainda ergueu a cabeça, seus olhos em forma de crescente piscando um pouco. Eu não posso fazer exercícios? Exercício? A diversão nos meus olhos ficou mais óbvia. Com um sorriso ambíguo, acho que você está prestes a me expulsar. Shui Ouvei instantaneamente pareceu um gatinho pisado no rabo. Levantou a cabeça, suas bochechas estavam inchadas. Eu não fiz isso. Não? Não.
Shu Yovei disse categoricamente. Mas ela não se atreveu a me encarar. Eu toquei meu queixo. É melhor que não. Eu pensei que você iria renegar sua promessa depois de usar meus genes excelentes. Mas eu sei que você não se atreveria. Mas não é fácil ser uma mãe solteira. Ninguém vai querer se casar com você se você tiver um fardo. Bah! Ninguém vai querer você. Shu Yovei cuspiu e se virou, empurrando a mala em minha direção. Seus passos estavam obviamente confusos, mas ela rapidamente recuou, segurando algumas peças de roupa em sua mão. Dê as coisas para mim. Vá trocar de roupa rapidamente. Shu Yovei entregou as roupas. Vendo meu rosto cheio de sorrisos enquanto eu pegava as roupas, ela rangeu os dentes com raiva. Não pense demais. Eu não estou preocupada com você. Você ainda não me deu o dinheiro. Eu não quero que meu filho nasça sem um pai. Eu não estou pensando demais. Do que você está falando? Eu levantei minhas sobrancelhas. É bom que você não esteja pensando demais. Shu Yovei bufou friamente, pegou a comida e se virou para sair. Ela não deveria ter pegado roupas para você. Congele até a morte, seu canalha. Colocando a comida na mesa de jantar. Shu Yovei sentou-se à mesa de jantar e olhou para trás. Ela descobriu que eu ainda não tinha saído do banheiro. Ela imediatamente respirou aliviada, estendeu a mão e deu um tapinha suave em seu rosto corado, pensando no significado da minha entrada. Ela sentiu um pouco de alegria inexplicável. Aparentemente, ela realmente não saiu para se divertir, mas ficou com raiva assim que voltou, deixando-a envergonhada e irritada. Canalha, canalha fedido, ela murmurou. Mas sua visão foi rapidamente atraída pela comida perfumada na mesa. Gulu, todos os seus favoritos. Ela comeu comida leve o dia todo hoje, e realmente queria comer algo picante para enriquecer suas papilas gustativas. Como esse cara sabe comprar? Justamente nesse momento, a porta do banheiro soou. Shu Yovei endireitou-se imediatamente. Eu saí enxugando meu cabelo meio seco e vi Shu Yovei como um bom aluno. Sentada obedientemente à mesa de jantar, até mesmo seu próprio arroz foi servido e colocado na mesa de jantar. Não pude deixar de sorrir. Sente-se, pegue a tigela e vamos comer. Você não pode deixar meu bebê passar fome. Shu Yovei me olhou de relance, pegou a tigela e começou a comer, a primeira garfada. Seus olhos em forma de lua crescente brilharam visivelmente, estava delicioso demais, fiquei encantado com sua carinha. Devo dizer, embora Shu Yovei comece com a boca cheia, não causava repulsa. Pelo contrário, era reconfortante, e também chamou a atenção para o meu olhar. Shu Yovei ficou surpreso por um momento, então diminuiu o ritmo, e até ficou envergonhado. Eu sorri, bom, comparado ao meio-dia. A responsabilidade melhorou, eu aprovei, e Shu Yovei parou o movimento de recusa. Lembrando-se das minhas palavras da manhã sobre ela não ter senso de responsabilidade e ser uma criança má, ela recusou com mais força, como se quisesse provar que sempre teve um forte senso de responsabilidade. Também parecia estar mexendo nos meus ossos. Estou satisfeito. Shu Yovei colocou a tigela de lado. Suas emoções também se estabilizaram, suas bochechas até doíam de tanto mastigar, e ela não faria mais as coisas tolas que fez de manhã. Cheia, ela não insistiu em comer mais. Eu inspecionei sua tigela como se estivesse avaliando, e a senti satisfeito. Mas Shu Yovei não saiu da mesa. Em vez disso, esperou que eu também terminasse de comer para então se levantar para arrumar a mesa. Sem fazer nada o dia todo, ela se sente um pouco inútil, não pode simplesmente comer e beber de graça assim. São todas embalagens de comida, então é fácil de arrumar. Eu me levanto. Com as mãos para trás, caminho balançando em direção ao quarto como um velho. Shu Yovei enrugou o nariz. Af, quem diria que eu me viraria de repente? Af o quê? Sabe quanto o irmão ganhou hoje? Quanto ganhou? Shu Yovei perguntou inconscientemente. Querendo saber, eu parei. Levantando as sobrancelhas. A curiosidade de Shu Yovei foi completamente despertada. Hesitando por um momento, ela sentiu. Este meu dinheiro não veio fácil. Shu Yovei inclinou a cabeça para me olhar, perplexa. Então quanto dinheiro você ganhou afinal? Eu parei de fazer suspense, toquei meu rosto com os dedos, meus olhos olhando para os lábios macios de Shu Yovei. Ainda brilhando, o objetivo é óbvio, os olhos em forma de lua crescente de Shu Yovei foram gradualmente aumentando. Só falta escrever as palavras sem vergonha em seu rosto, sem pudor. Eu não ligo. Depois de dizer isso, ela baixou a cabeça e continuou a arrumar a mesa. A ponta de suas orelhas não sei quando tornaram-se rosa-choque, saindo de sob o cabelo. Não ligo.
Se não liga, então esqueça. Eu ri suavemente e me virei. Com as mãos para trás, continuei a caminhar em direção ao quarto. Vendo que eu realmente não ia dizer nada, Shuiovei bufou baixinho. Meus ouvidos se mexeram. Continuei andando. Shuiovei bufou novamente. Só quando fechei a porta do quarto, os olhos de Shuiovei escureceram, e o barulho de arrumar a mesa aumentou muito. Se não quer dizer, então não diga, eu nem quero saber. Do outro lado. Eu entrei no quarto, cantarolando uma música e comecei a arrumar minhas malas. De agora em diante eu também sou residente permanente. Tenho que colocar minhas roupas no armário. Abrindo o armário, um cheiro fresco invadiu meu nariz. Era revigorante. Como Shuiovei é relativamente econômica, ela não tem muitas roupas. Especialmente agora que é verão, as roupas são finas, o armário nem está todo usado. Empurrei as roupas dela para o lado e coloquei as minhas também, e então olhando para as roupas de nós dois no armário. Bati palmas satisfeito. Bom, isso é mais um grande passo para vendê-la. Essas roupas colocadas aqui, não vai ser fácil me fazer tirá-las de novo. O que você está fazendo? Shuiovei, que havia terminado de arrumar a mesa, entrou com o rosto tenso, e viu as roupas de nós dois no armário. Você em mim, eu em você. Os olhos de lua crescente se tornaram olhos de lua cheia. Eu olhei para a barriga de Shuiovei. Deixa a criança se acostumar com o meu cheiro com antecedência. Shuiovei abriu a boca, percebendo que não conseguia pensar em como refutar. Este canalha sempre a intimida, tão irritada que seu rosto fica redondo, resistindo ao impulso de me morder. Chutando as pantufas com raiva e subindo na cama, eu vi a sola rosa de seus pés, se ela estivesse usando meias com dedos. Definitivamente teria um cheiro diferente, mas infelizmente apenas brilhou diante dos meus olhos e entrou debaixo das cobertas. Shuiovei se apoiou na cabeceira da cama e pegou o livro didático na mesa de cabeceira para ler. Eu não a incomodei. Ainda tem minhas roupas esperando para serem lavadas no banheiro. Quando terminei, já passava das 8 horas. Recolhendo as roupas que lavei de manhã e pendurando as que acabei de lavar, vendo-me entrar com uma peça íntima pequena. O impacto de uma mão grande segurando uma peça íntima pequena fez com que o rosto de Shuiovei, que não estava nem um pouco interessado em ler, ficasse vermelho instantaneamente. Olhando vagamente enquanto eu dobrava cuidadosamente a peça íntima pequena e a colocava no armário, lembrando-se do que eu disse agora há pouco. Seu rosto ficou ainda mais quente, e suas longas pernas debaixo das cobertas se apertaram inconscientemente. Feito isso, eu verifiquei. Descobri que estava tudo arrumado, então deitei-me na cama com os pés de Shuiovei por baixo. Shuiovei, que estava envergonhada, puxou o pé como um reflexo condicionado e encolheu-se todo na cabeceira da cama. A sola rosada do pé estava exposta, tão rubra e delicada quanto seu rosto, exuberante. Agarrei o pé de Shuiovei com uma mão, puxei-o para perto e fiquei cara a cara com Shuiovei. O que você está fazendo? Shuiovei não conseguiu mais fingir e o livro didático em sua mão caiu ao lado. Seus braços estavam entre nós dois, mas como ela poderia aguentar meu peso de mais de 50 quilos? Nós dois estávamos nos aproximando cada vez mais. O que você está fazendo? Shuiovei não ousava olhar para seus olhos ardentes. Seu nariz estava cheio de hálito de hormônios masculinos, o que a impedia de reunir forças e ela fechou os olhos com força. Seus cílios piscaram e seu tom era suave, com um toque de súplica. O que você acha? Claro, vamos continuar a fazer bebês. Eu me inclinei gentilmente sobre sua bochecha e Shuiovei abriu os olhos em choque. Seus olhos em forma de crescente estavam cheios de timidez e perplexidade. Ontem não era já. Enquanto falava, sua voz ficava cada vez mais baixa e seus braços me empurravam fracamente. Você acha que ter um bebê é tão fácil? Você pode acertar o alvo com uma vez. Os olhos de Shuiovei se arregalaram e sua força desapareceu como uma maré. Espere. Espere um pouco. O que foi? Você vai me dizer quanto você ganhou hoje. Os braços de Shuiovei bloquearam fracamente entre nós dois, com uma expressão firme, como se estivesse dizendo, se você não disser, não pense em fazer nada. Eu sorri sem jeito, um pouco encantado. Já chegamos a esse ponto e você ainda está preocupada com isso? Não sei se devo dizer que ela é muito curiosa ou se está realmente tentando procrastinar. Você está tão ansiosa para saber. Inconveniente para explicar. Eu a abracei, virei minha cabeça e a segurei com uma mão. Então, com a outra mão, toquei meus lábios. Shuiovei arregalou os olhos imediatamente. Não era essa a sua condição agora há pouco. Não tem jeito. Os preços do mercado são instáveis. Subiu. Você é sem vergonha.
Então você ainda quer saber ou não? Não quero. Shuiovei fechou os olhos e seus cílios estavam tensos, mas sentindo o calor cada vez mais próximo. Ela rapidamente abriu os olhos novamente. Eu disse que não quero saber. Então este é o processo de ter um bebê. Antes que eu pudesse terminar de falar, meus lábios foram bloqueados por ela. No quarto, o ar estava perfumado, especialmente quando o primeiro raio de sol da manhã entrava. Abrindo os olhos, sentindo o aroma em meu nariz, eu estava de bom humor. Acontece que não era o quarto que estava cheiroso, mas o cabelo de Shuiovei. Olhando para Shuiovei ainda dormindo ao meu lado. Eu estava de melhor humor porque ela estava deitada de lado, e o rosto de Shuiovei estava pressionando o travesseiro. Espremendo um pouco de carne macia, parecia muito bom ao toque. Estiquei a mão e dei um leve toque, fazendo com que Shuiovei franzisse a testa em seu sono, e meu coração se encheu de alegria novamente. Na ponta dos pés, levantei-me e saí do quarto para preparar o café da manhã. Shuiovei foi atraída pelo cheiro. Assim que abriu os olhos, seus olhos ainda estavam um pouco confusos, como uma lua crescente coberta por uma fina camada de nuvens escuras. Olhando para a tigela de mingau de jujuba quente na mesa de cabeceira, ela ainda não conseguiu entender. Hora de comer. Ouvindo essa voz e tom familiares, Shuiovei acordou instantaneamente. Se ela ainda não reagisse, a próxima frase seria: "Você está me tratando como uma boneca e ontem à noite." No final, ele ainda não conseguiu descobrir quanto eu ganhei. Você é apenas um cara sem vergonha. Canalha! Shuiovei estava encostada na cabeceira da cama, seu rosto um pouco pálido de sono. Depois de descansar por um dia ontem, o corpo que ela finalmente recuperou parecia ter se desfeito novamente. Tudo por causa desse canalha. A coisa mais importante é: será que vai ser assim no futuro? Shuiovei mordeu o lábio. A expressão recém-acordada parecia boba, percebendo que eu estava ao lado da cama. Seus olhos olharam para cá com uma expressão feroz. Eu apenas fingi não ver. Eu não posso nem desgostar de um leãozinho mostrando seus dentes. De qualquer forma, os dias pela frente serão longos. Se você gosta de mostrar os dentes, então continue mostrando-os. Coma. Eu coloquei a tigela nas mãos de Shuiovei. O café da manhã de hoje é mingau de jujuba. Sem abaixar a cabeça, Shuiovei podia sentir o aroma flutuando. A apresentação também é excelente, o que faz as pessoas quererem engolir a saliva involuntariamente. O que ele mais gosta de comer é um pouco salgado. Mingau de ovo centenário e carne magra com um aroma forte, ou mingau de jujuba levemente doce. Esses dois são seus favoritos. Um gole e ele imediatamente fechou os olhos confortavelmente, como um gatinho sendo acariciado na barriga. Seus lábios secos foram hidratados, brilhando ao sol, e seu rosto ficou muito mais rosado. Que bom! Seu humor ficou melhor e as sobrancelhas e olhos originalmente gentis de Shuiovei se suavizaram ainda mais. Mas, ao me ver sentado na beira da cama olhando para ela, a mão que segurava a colher ficou um pouco mais firme e ela mordeu mais um pouco de mingau, enfiando na boca. Ela abriu a boca como quem não quer nada. Quanto você ganhou ontem? Fiquei surpreso. Esse cara é realmente curioso, e ainda por cima finge que não está interessado em nada, vendo que eu não falo. As sobrancelhas de Shuiovei se ergueram. Ele já foi explorado ontem, mesmo que seja brincadeira. Devo me contar agora? Ou será que você nem sequer pensa em contar para ele? Uma onda de mágoa subiu aos meus olhos, bebendo o mingau em pequenos goles, sem dizer mais nada. O que você está fazendo? Logo de manhã, você vem com essa para cima de mim, e se isso afetar nosso filho? Você vai se arrepender. Shuiovei ficou ainda mais magoado, mas de repente percebeu algo. Olha, eu balancei meu celular e peguei o celular de Shuiovei. Também peguei e entreguei a ele para que visse. Visivelmente, os olhos de Shuiovei estavam úmidos. Olhando para mim, seus olhos estavam cheios de incredulidade. 10.000, era uma transferência do WeChat. 10.000 que eu transferi para ele. Estou meio ocupado. Então, nossa família temporariamente você que cuida do dinheiro. Agitei minha mão despreocupadamente, fingindo. Você ganhou 10.000 ontem? Shuiovei nem bebeu o mingau, não conseguia acreditar que eu pudesse ganhar tanto dinheiro. Eu só saí por uma tarde. Coma seu mingau, eu só vou comer uma tigela. Eu como. Shuiovei acenou com a cabeça obedientemente. Sorrindo baixinho enquanto tomava o mingau, seus olhos continuavam me olhando, eu estava realmente derrotado por essa aparência dele. Não aguentei e estendi a mão para bagunçar ainda mais seu cabelo já bagunçado. A sensação é muito boa.
E falei antes que Shu Yovei ficasse furioso. Eu fui vender guarda-chuvas ontem. Vender guarda-chuvas? Shu Yovei não se importou com seu cabelo bagunçado por mim, cheio de surpresa. Sim. É no jardim da cidade. Jardim da cidade, vendendo para aqueles estudantes que estão fazendo piquenique. Shu Yovei imediatamente entendeu. Inteligente, parece que meu filho não precisa se preocupar com problemas de QI. Estalei os dedos, fazendo Shu Yovei revirar os olhos novamente. Mas nesses olhos revirados, havia muita emoção. Você realmente foi fazer um trabalho decente e ainda entregou todo o dinheiro que ganhou para ele. Você não é tão canalha assim, não, só gastou um pouco. Você ainda é muito bom. No entanto, a curiosidade de Shu Yovei ainda não foi totalmente satisfeita. Como você sabia que ia chover ontem? Eu consigo prever o futuro. Eu ainda estava me preparando para inventar algumas coisas. Shu Yovei ouviu isso e não me deu a chance de terminar de falar. Inclinou a cabeça para trás, revelando seu pescoço esguio, e bebeu todo o mingau da tigela de uma vez. Então simplesmente colocou a tigela na minha mão. Sai, sai, eu quero continuar dormindo. Olhando para Shu Yovei que rapidamente se enfiou nas cobertas, sendo interrompido à força de inventar coisas. Eu mesmo não reagi, até sentir aquele pezinho, chutando minha bunda de forma intencional e não intencional. Só então percebi que Shu Yovei só queria me expulsar. Você está sendo ingrato. Eu vou derrubar, eu sou um ingrato, eu vou ser ingrato. Shu Yovei só mostrava a cabeça para fora. Deixei você me enrolando por tanto tempo, não vou mais ouvir você mentir. Vendo isso, estando um pouco desprevenido, de repente pensei em algo. Um sorriso voltou ao meu rosto, levantei-me, olhando para Shu Yovei de cima. Eu tinha um plano para ganhar muito dinheiro, pensando em compartilhar com você por causa do bebê. Olhos de lua crescente se arregalaram. Espere, é tarde demais. Cuide bem do meu filho, ou quando o bebê nascer, eu vou deixá-lo saber que a mãe é uma mulher má. Eu cobri meu coração com dor e corri para fora. Se eu não corresse, não conseguiria continuar a atuação. Na cozinha, enquanto arrumava a bagunça do café da manhã, cantava alegremente. Me sentindo muito bem, o estado de Shu Yovei hoje parece ter se recuperado quase completamente. Até consegue brincar comigo, e só por causa de sua curiosidade tão forte, não acredito que Shu Yovei consiga resistir a me perguntar como ganhar dinheiro. Depois de limpar o banheiro toda vez, vou para outro cômodo. Abro o computador para navegar na internet, pensando em lembrar o máximo possível de coisas, enquanto também procuro receitas para aprender a cozinhar. No quarto ao lado, Shu Yovei saiu de debaixo das cobertas, abraçando o celular. Olhando para os 10.000 que chegaram na conta, rolando na cama, ela está muito feliz. Isso parece não ter muita relação com o dinheiro. Porque ela me vê se esforçando, mas logo, uma preocupação aparece em seu rosto. Vagabundo. Recebi 10.000 ondas de entusiasmo surgiram em Shu Yovei. Esse dinheiro não é muito para as economias dela, mas dizer que o dinheiro da família é administrado por ela a faz sentir como a dona da casa. Que seja, de qualquer forma, irei para o exterior depois de ter o bebê, lágrimas enchem as pupilas. O braço é violentamente agitado no ar, acidentalmente afetando a parte inferior das costas, que está fraca, e os dentes prateados são cerrados. Coxa grande com as costas, lembrando da noite passada, os olhos ficaram ainda mais vermelhos. Ela não está me enganando, está? Pego o celular debaixo do travesseiro e olho secretamente na direção da porta do quarto. Não ouvindo nenhum movimento do lado de fora, abri silenciosamente o site do Baidu. Quantas vezes o conhecimento sobre homens e mulheres pode resultar em gravidez? A página de busca aparece, Shu Yovei arregala os olhos, aqueles termos profissionais de não sei o que. Ela não consegue entender, mas consegue entender os números. 5 vezes, alguns levam 6 meses. Também depende da condição física da mulher. Shu Yovei está com os dentes doendo. E a condição física dela? Pensando no que eu disse antes, parece que não estava mentindo. Ela realmente precisa cuidar do corpo. Caso contrário, será realmente difícil. Larga o celular sem forças e se encolhe na cama. Eu, no apartamento ao lado, ainda não sei que Shu Yovei está fazendo uma construção psicológica, olhando para o computador. Acabei de fazer um plano e estou satisfeito em acenar com a cabeça. Plano de crescimento saudável do bebê. Foi isso que me veio à mente agora.
Organize o que fazer em cada período de tempo todos os dias, caso contrário, Shuiwei fica muito entediada. Porque Shuiwei é professora particular. A família também tem uma impressora doméstica, que é perfeita para usar. Imprimo diretamente o plano. Colei atrás da porta de entrada. Amanhã sempre é curta e esta tarde. Shuiwei tem que dar aulas particulares. Eu preparei o almoço mais cedo. O almoço está pronto. Bati na porta do quarto. Shuiwei acabou de sair do quarto e viu o plano atrás da porta de entrada. Plano de crescimento saudável do bebê. Shuiwei, curiosa, dá 2 passos para frente. Segunda-feira, terça-feira. São todas pequenas coisas cotidianas, como se exercitar em casa fora do horário de trabalho, mas Shuiwei está olhando para o plano abaixo. Um pequeno trecho, capítulo do amor. Se o tempo permitir, ambos devem sair para caminhar juntos todas as noites. Para se exercitar e manter um bom humor, deixe o bebê se adaptar à noite após o nascimento com antecedência. Shuiwei me olha sem entender. É porque estou preocupado que o bebê tenha medo do escuro após o nascimento, então saio para caminhar à noite para que o bebê saiba o quão agitado está lá fora. Quando chegar a hora, ele se adaptará com antecedência. Eu também vim explicar para ela. Então, por que vocês dois têm que ir juntos? Shuiwei pergunta. Então você vai sozinho? Eu digo. Se você está feliz em sair para caminhar sozinho à noite, então não me importo. Shuiwei fica sem palavras. Mas ele aponta para outra linha. Então, o que significa esta linha? O que significa ter pelo menos um encontro por semana? Os olhos estão me encarando. Há um pouco de expectativa e timidez. Ele ainda não me convidou para sair. Isso é para deixar o bebê sentir o calor do amor, plantar uma semente de amor em seu coração e deixá-lo crescer e se tornar uma pessoa que sabe amar no futuro. Os olhos brilham. Shuiwei abaixa a cabeça e concorda murmurando, então se vira e caminha em direção à mesa de jantar. Ao mesmo tempo, a tristeza se espalha em seu coração. Ele não tem objeções ao plano, mas o bebê. Cada frase é inseparável do bebê. Até mesmo o encontro é para o bebê. Ele não tem nenhuma expectativa? Mas pensando que ele ainda tem que ir para o exterior, ele se sente um pouco consolado. É bom que seja assim. Naquela hora, não sentirei tanta falta. Shuiwei sorri amargamente, olhando para a comida requintada na mesa. O aborrecimento em meu coração diminuiu muito. Olho para mim sem palavras. Eu sempre consigo fazer a comida que ele gosta. Na verdade, sinto que não sou tão assustador, mas meus olhos se voltam para o plano atrás da porta e eu bufo levemente. Pego a tigela e começo a agir como um hamster. Eu também me sento e olho para Shuiwei de vez em quando. Não importa se o que recebo são olhos revirados ou ignorância, sempre há um sorriso no meu rosto, como se ele fosse o acompanhamento mais delicioso. Dessa forma, Shuiwei uma vez teve a ilusão de que eu gostava dele. Finalmente, Shuiwei não consegue mais suportar. Eu tenho que ir trabalhar à tarde. Sim, eu sei. Então você tem que comer mais no almoço. Sim. Shuiwei olhou para mim em surpresa. Ele pensou que você não o deixaria ir trabalhar sob o pretexto de proteger o bebê? Afinal, nesses 2 dias, ele realmente viveu como um canário engaiolado. E eu ainda o deixei comer mais. Esse tipo de pequena preocupação tornou a comida à sua frente ainda mais saborosa. Será que não é uma ilusão que ele gosta de mim? Shuiwei não conseguiu evitar sorrir e mastigou vigorosamente a mordida de arroz que acabará de colocar na boca. Ele estava errado. Ele não deveria ter nenhuma ilusão sobre esse canalha. Mas sua atitude indulgente ainda o deixou um pouco alegre. Ele tomou a iniciativa de dizer, voltarei do trabalho mais cedo. Nada mal. Muito obediente, merece ser elogiado. Olhando para meu rosto cheio de sorrisos. Eu peguei um pedaço de comida com os pauzinhos e coloquei em sua tigela, como se estivesse elogiando um aluno do ensino fundamental. Shuiwei de repente se arrependeu. Você não é nada dele. Por que ele deveria relatar essas coisas para você como um aluno obediente? Rápido, coma, esfria. Uma voz soou ao ouvido novamente. Se você não comer, você estará agindo como uma madrasta. Shuiwei encolheu o pescoço e enterrou o rosto na tigela de arroz. Comendo avidamente, parou de novo depois de 2 garfadas. Por que eu deveria te ouvir? Seus olhos em forma de crescente se curvaram, cheios de confusão. Shuiwei sentiu que estava prestes a desmoronar. Ele parecia estar doente. O que um canalha diz, ele instintivamente estava prestes a fazer. Então, no tempo seguinte, ele não falou. Em vez disso, comeu diligentemente, embora um pouco distraído. Depois de comer,
Voltou para o quarto, preparando os materiais necessários para a aula. Desta vez, não o incomodei. Eu sei. Shu Youfei é um professor particular muito responsável, graças aos seus esforços. Ele é considerado bastante conhecido no círculo de tutoria. Frequentemente, os pais competem para contratá-lo para dar aulas particulares a seus filhos. Então, na verdade, sua renda não é baixa. É por isso que ele ousa definir a meta de estudar no exterior para se aperfeiçoar. Para Shu Youfei, isso não é apenas um trabalho. Portanto, eu não vou privá-lo do direito de Shu Youfei de lutar por seus sonhos. Mas trabalho é trabalho, e eu tenho que carimbar Shu Youfei com minha marca, para evitar que pais com más intenções tenham outros pensamentos. Afinal, nos últimos anos, esses pais estão sempre prontos para apresentar Shu Youfei a encontros. Embora eu saiba que Shu Youfei nunca concordou, mas esse tipo de coisa, eu absolutamente não permitirei que aconteça. No quarto, Shu Youfei estava sentado na cama. Várias roupas espalhadas na cama, um pouco confuso no rosto. Pegando uma peça de roupa e medindo em seu corpo, descobriu que ainda não conseguia cobrir certos vestígios em seu corpo. Não pôde deixar de xingar, com o rosto um pouco vermelho, segurando o rosto pequeno com as mãos, em segredo. Esses últimos dias parecem um sonho, tão loucos. Especialmente não sei quando plantei algumas marcas nele. Felizmente, as roupas ainda conseguem cobrir. O que é óbvio, o vestígio na clavícula o deixou um pouco envergonhado. Canalha! Tudo isso é culpa sua. Justamente nesse momento, passos repentinos vieram da porta. No momento seguinte, abri a porta. Use essas coisas. Shu Youfei parecia um coelhinho assustado. De repente, puxou a colcha de verão para cobrir o corpo. Mas dei uma olhada rápida e vi as roupas na cama. Sabia o que ele estava fazendo. Seus olhos brilharam involuntariamente. Uma ideia tão boa, eu nunca tinha pensado nisso. Você não bate na porta quando entra? Shu Youfei me encarou ferozmente, mas não teve efeito nenhum sobre mim, ou talvez tenha tido o efeito oposto. Bater em qual porta? Eu pensei que você estava secretamente atacando meu filho. Caminhei em direção à cama. Shu Youfei encolheu-se na decepção. O que você está fazendo? Eu te digo, é dia. Eu tenho que ir trabalhar. Seus olhos em forma de crescente estavam cheios de pânico. Meu estado agora é muito parecido com o meu à noite. Shu Youfei encolheu-se no pé da cama. De repente percebeu que eu não estava indo até ele, nem mesmo olhando para ele. Em vez disso, estendeu a mão para pegar a mochila na cama. Ele também viu claramente as coisas que eu estava segurando. 2 caixas e um pingente popular. As 2 caixas continham biscoitos e bebidas, respectivamente. Havia também um bilhete anexado, dizendo chá da tarde da mãe do bebê. Além disso, foi desenhado um rosto sorridente, parecendo feio e fofo. Lembre-se de pegar isso à tarde para comer. Farei verificações de vídeo irregulares. Enquanto falava, apontei especialmente para o bilhete no papel. Não é permitido rasgar isso. Se você rasgar, meu filho não reconhecerá. Isso foi o que eu preparei e marquei especialmente quando colei. Mesmo que você rasgue e cole de novo, eu ainda consigo reconhecer. Shu Youfei arregalou os olhos. Observando-me colocar as 2 caixas em sua mochila, sua garganta se moveu. Então, estou arrumando a mochila, como um pai que está levando o filho para a escola. Finalmente, peguei o pingente e pendurei do lado de fora da mochila. É a imagem kawaii de uma menina e uma criança. Parece muito fofo. Depois que pendurei, balancei com a mão em satisfação. As 2 bonecas balançaram imediatamente. Esta é a imagem do meu filho e sua. Como agora o filho está em suas mãos, temporariamente, vou deixar o filho sob seus cuidados. Se perder, é sua responsabilidade. Depois de dizer isso, coloquei a mochila na mesa de cabeceira, me virei e fui embora. Chegando à porta, de repente, olhei para trás, olhando para a codorna na cama. Você ainda está sendo tão estranho comigo? Vá embora! Shu Youfei gritou com o rosto vermelho e fechou os olhos. Quando abriu os olhos novamente, minha voz não estava mais no quarto. Olhando para a mochila na mesa de cabeceira, as 2 bonecas penduradas estavam sorrindo alegremente, e de repente não queria ir trabalhar. Shu Youfei estava à beira das lágrimas. Depois de mais meia hora, Shu Youfei, totalmente preparada, saiu do quarto com a mochila. Ainda era o estilo minimalista de sempre, um conjunto de roupas esportivas folgadas de cor sólida.
A camiseta da roupa esportiva era folgada. Era também a única roupa que mal conseguia cobrir as clavículas. O cabelo não estava preso, e deixá-lo cair propositalmente também era para cobrir. Mas não perdia o ar jovial. Usava maquiagem leve no rosto, e os olhos em forma de crescente adicionavam doçura. Com a mochila nas costas, ainda parecia uma universitária recém-formada. Me viu no sofá e bufou friamente. Levantei-me e, sem querer, mostrei a chave da minha moto elétrica, que também tinha um pingente. Era um boneco de desenho animado. Lembre-se de comer as coisas na mochila. Dei um tapinha na barriga dela. Entendi. Shuiovei murmurou enquanto acariciava sua barriga lisa, respondendo de mau humor. Ela abriu a porta e estava prestes a sair, mas parou ao dar um passo, virando a cabeça. Metade do corpo do lado de fora da porta, metade do corpo do lado de dentro. Os olhos em forma de crescente me olharam com um sorriso. Havia um pouco de expectativa e um pouco de expectativa implícita. Que trabalho é esse do plano de ganhar muito dinheiro que você mencionou? Quero saber. Eu ri sem jeito. Sabia que ela não aguentaria a curiosidade e perguntaria. Dei 2 passos para frente. Quase encostei em Shuiovei. Os dois conseguiam sentir o cheiro um do outro. Um cotovelo apoiado no batente da porta. A outra mão tocou meus próprios lábios. Vendo o canto da minha boca se curvando, Shuiovei mordeu o lábio. Um traço de irritação passou pelos seus olhos. Ela sabia que eu não diria essas coisas sem motivo. Ele estava me provocando, mas eu estava realmente muito curiosa, lembrando da última experiência semelhante. Fechei os olhos, tomei coragem e me inclinei na ponta dos pés. Vou fingir que beijei um porco gordo. Mas Shuiovei não percebeu o batente saliente. Os dois foram tropeçados antes mesmo de se tocarem, perdendo o equilíbrio. Imediatamente, ela abriu os olhos em pânico, mas viu meu rosto se aproximando cada vez mais. Uma sensação familiar veio dos lábios. Que dor! Também senti uma umidade morna, com um leve cheiro de sangue. Shuiovei, que queria se afastar rapidamente, também não conseguiu se separar imediatamente porque o centro de gravidade do corpo a levou em minha direção. Foi só quando sentiu outra suavidade roçando seus lábios que Shuiovei se levantou em pânico, olhando para mim com raiva. Você realmente colocou a língua para fora. Se o bebê tiver algum problema, vou dizer a ele que você é a madrasta. Agachei-me, com uma expressão como se quisesse pegar uma lupa para examinar a barriga de Shuiovei. Bloqueei todas as palavras de Shuiovei. Shuiovei abriu a boca e rapidamente tocou sua barriga. Ainda bem que não aconteceu nada, senão você estaria realmente ferrado. Levantei-me com uma expressão de alívio. Shuiovei, que estava um pouco nervosa, de repente começou a rir. Provavelmente sentindo que não era apropriado agora, ela rapidamente se conteve. Do que você está rindo? Eu também percebi algo estranho. Meus lábios pareciam um pouco doloridos. Limpei-os. Descobri que estava sangrando. Olhando para a expressão de bem feito de Shuiovei, não pude deixar de zombar. Você acha que vai se dar bem? Shuiovei ficou atordoada, pensando que a ação da força é mútua. Rapidamente tirou um espelhinho da bolsa, olhando para seus lábios dormentes, seu rostinho desanimou. Ele não estava sangrando, mas seus lábios estavam visivelmente começando a inchar, como se tivesse aplicado muito batom. Mas alguém que já passou por isso saberia o que estava acontecendo com um olhar. Ele ainda tem que ir para a aula. Ela esfregava os lábios constantemente com as mãos pequenas. Quanto mais forte ela esfregava, mais rápido inchavam. Minha voz soou. Shuiovei parou imediatamente, massageando os lábios com cuidado. Por que você é tão curiosa? Espere, você ainda não disse qual é o plano de ganhar muito dinheiro. Então, agora você pode me contar qual é esse plano? Shuiovei já desistiu dos lábios. Quanto mais pulgas, menos coceira. Olhando para Shuiovei, que parecia ter percebido, com uma aparência de tanto faz, escondi o sorriso nos meus olhos. Fiquei chocado. Vendo isso, Shuiovei também se endireitou rapidamente, até pegando um caderno. Você conhece a plataforma de vídeos curtos Douyin, certo? Conheço. Shuiovei acenou com a cabeça. O plano para ganhar muito dinheiro está lá. Tem um roteiro em mãos que garante que podemos ser os primeiros a lucrar. Shuiovei franziu a testa, esfregando os lábios ainda dormentes, sem entender a relação entre o roteiro e a plataforma de vídeos curtos. Não é uma plataforma para compartilhar paisagens e exibir habilidades? Mas ainda escolho acreditar no meu julgamento. Afinal, eu também investi. Que tipo de roteiro? Fingir ser um casal ou fingir ser casado? Gravar alguns vídeos que as pessoas gostem de assistir.
Falei meu plano. Os olhos de Shu Yovei se estreitaram. As mãos apertando os lábios pararam. Fingir ser um casal ou um casal? Certo. Este é o meu plano. Você quer trabalhar comigo? Os olhos em forma de crescente de Shu Yovei brilharam com um brilho dourado. Um olhar inquisitivo fixo em mim. Os lábios recém-inchados se curvaram. A expressão era originalmente divertida. Agora parece um pouco estranho. Você tem certeza sobre fingir ser namorados ou fingir ser um casal, vendo o olhar de Shu Yovei? Estou um pouco em pânico. Ao contrário do normal, ela me pressionou, até se aproximando de mim. Escrita competitiva da ofensiva de uma bela jovem. Será que você realmente gosta de mim e está se aproximando de mim de propósito? As pupilas de Shu Yovei brilham, preto e branco distintos. O choque no meu rosto é inegável. Você descobriu tudo. Ao dizer isso, Shu Yovei perdeu o interesse imediatamente. Ela se virou e entrou no elevador, cuspindo antes de sair. Asterisco para asterisco. Seu cafajeste. Acreditar em você? Nem pensar. Pronto. Se você acreditar nessa frase na boca de um cafajeste, parabéns, você se tornou o peixe no livro de citações de cafajestes. A porta do elevador se fechou. Eu soltei um suspiro de alívio e fui para casa. Dentro do elevador, Shu Yovei mal consegue esconder sua decepção. Ele não percebeu nem um pouco do seu afeto por ele. Parece que toda a preocupação com ele é apenas por causa do bebê. Por que pensar tanto? De qualquer forma, estou indo para o exterior. Lambendo silenciosamente os lábios dormentes, Shu Yovei tirou uma máscara da mochila e a colocou. Só então ela finalmente se sentiu segura. Em casa, eu também não estava ocioso. Em vez disso, abri um certo documento no computador. Já tinha ordenado que minha mãe escrevesse quase 2.000 palavras. Estas são sobre vídeos curtos. Alguns planos fragmentados e pequenas inspirações. Vídeos curtos são definitivamente uma oportunidade para pessoas comuns ganharem dinheiro nos próximos anos. Eu certamente não vou perder e vou começar a me preparar agora. Quanto mais cedo entrar, melhor. E eu sei muito bem que, em breve, as plataformas de vídeos curtos também lançarão uma série de atividades. Para incentivar a criação de todos, eu definitivamente vou comer o primeiro pedaço de carne. Claro. Eu vou levar Shu Yovei para entrar junto. Quanto a se Shu Yovei está disposta ou não, eu não estou nem um pouco preocupado. Porque Shu Yovei está sem dinheiro, curvando os cantos da boca, puxando a ferida nos lábios. Eu respirei fundo e corri para o banheiro. Isso realmente pressionou forte. Lembrando do momento em que Shu Yovei se inclinou para mim. Eu não pude deixar de saborear. Nem meia hora se passou desde que nos separamos e eu já estava sentindo falta dela. Atim! Ao mesmo tempo, no escritório da casa de um certo aluno, Shu Yovei, que estava dando aulas, espirrou. Ai, professora Shelvei. Sinto muito. Ontem nós pegamos chuva. Talvez a criança tenha pego um resfriado e te contagiou. Uma mulher de meia idade entrou com uma bandeja de frutas, pedindo desculpas repetidamente. Não tem problema. Tia, você não precisa ser tão educada. Shu Yovei mudou sua forma de falar com cautela, lembrando-se de ter visto a porta ao entrar. O guarda-chuva transparente pendurado na porta. Aquele guarda-chuva na porta foi comprado ontem no jardim da cidade? Sim, professora Shelvei, você não sabe, se não fosse aquele jovem ontem lá vendendo guarda-chuvas. Ouvindo o relato da pessoa envolvida, a mente de Shu Yovei vislumbrou a cena de eu vendendo guarda-chuvas na chuva ontem. Eu devo ter estado muito ocupado e desgrenhado. Eu até o entendi mal. Querendo jogar a mala dela para fora. Pensando nisso, seus olhos se curvaram e os cantos de sua boca se ergueram sob a máscara. Ela realmente não mentiu para mim. E ela me deu todo o dinheiro que ganhou vendendo guarda-chuvas. A pessoa que comprou o guarda-chuva não sabe de nada. Duas pessoas ganhando dinheiro de uma família. Há uma sensação de que esse segredo só nós dois sabemos. Fazendo um pequeno entusiasmo nascer no coração. Professora Shelvei. A mãe do aluno viu Shu Yovei um pouco distraída. Não pôde deixar de dar 2 passos para frente. Professora Shelvei, tire sua máscara e experimente a fruta. Esta fruta foi enviada pelo meu sobrinho do interior. É muito doce. Não, não, não. Não precisa. Shu Yovei recusou rapidamente. A máscara não pode ser tirada. Ah, não precisa ser tão educada. A propósito, professora Shelvei, este sobrinho é aquele que eu te contei da última vez. Ele é uma pessoa muito boa. Diante do entusiasmo da mãe do aluno, Shu Yovei de repente viu sua mochila. Tia, eu trouxe comida comigo.
Shuiwei pegou a mochila com o rosto vermelho. Os dois bonecos pendurados nela eram tão chamativos. Uma corrente de doçura nasceu em seu coração. Mesmo usando uma máscara, um sorriso transbordou de seus olhos. Isso deixou a mãe do aluno atordoada. Em seguida, Shuiwei tirou o chá da tarde para a mãe do bebê que eu preparei de sua mochila. A professora tem um namorado. Não só a mãe ficou surpresa, mas o aluno que estava fazendo a lição de casa. De repente ficou interessado. Mais ou menos. Shuiwei corou. Lembrando-se do teste na porta, um traço de decepção brilhou em seus olhos. Lentamente tirou a máscara. Chá da tarde para a mãe do bebê. A mãe do aluno murmurou atordoada, olhando para o rótulo na caixa. Olhou para a barriga de Shuiwei e depois para os lábios vermelhos de Shuiwei. Parecia ter entendido alguma coisa. Deu um tapa na testa. Ai, eu quero explicar. Mas não consegue alcançar os pais. Este mal-entendido é enorme. O rosto corado de Shuiwei está cheio de conflito. Professora, você é casada? Nesse exato momento, um aluno sobe na mesa. Cheio de ressentimento e fofoca. Shuiwei se vira, escondendo a complexidade em seus olhos. Com uma cara séria, a lição de casa está terminada? Vou verificar agora. Não, ainda não terminei. Não vou perguntar mais. O aluno imediatamente se apressa em terminar, mas não faz a lição de casa. Em vez disso, olha para a pequena caixa na mesa. Professora, posso provar? Olhando para os poucos biscoitos que restam, Shuiwei morde o lábio inferior. Só pode comer um. Eu sei, foi seu marido que te deu. Eu só quero provar. Shuiwei divide um biscoito com o aluno e pega um para si, colocando na boca. Com uma mordida, seus olhos brilham. É doce e delicioso. Professora, você é tão feliz. O aluno levanta seu rostinho travesso. As crianças de hoje em dia sabem muito. Ele está ansioso para usar seu pequeno relógio para notificar outros alunos que conhecem Shuiwei. Se está gostoso, coma outro. Shuiwei também semicerra os olhos. Sua sombra não vai desaparecer da minha mente. Eu que não vou comer. Foi seu marido quem fez para você. Quando eu crescer, também pedirei ao meu marido para fazer para mim. Você é tão pequeno e já está pensando em marido? Estou dizendo quando eu crescer. Agora, faça sua lição de casa direitinho. Shuiwei incentiva o aluno a fazer o dever de casa novamente, apoiando o queixo nas mãos em cima da mesa, seus pensamentos realmente se perdendo um pouco. Marido, um termo tão caloroso e distante. O tempo passa segundo a segundo, e a sessão de reforço de hoje está prestes a terminar. Os biscoitos e a bebida acabaram. Shuiwei coloca cuidadosamente a caixa vazia de volta na mochila. Olha para o celular. A decepção passa rapidamente em seu rosto. Kai Jiakun disse que faria verificações por vídeo de tempos em tempos, mas não fez uma única ligação. Com o que ele está ocupado de novo? Shuiwei sente que deve estar louca. Não é uma ótima notícia que Kai Jiakun não se importe com ela? Enquanto pensa, o celular toca com uma mensagem de texto. Shuiwei abre imediatamente. Já está quase saindo do trabalho? Estou te esperando na entrada do condomínio. Os olhos de Shuiwei se estreitam, um sorriso se forma em seus lábios. Ela arruma suas coisas um pouco mais rápido. Professora Xiaowei, isso é uma galinha. Já está limpa. A mãe de um aluno aparece neste momento, segurando uma galinha depenada. Leve para casa para fazer sopa. Não, tia, eu realmente não posso aceitar isso. Shuiwei, que acabou de colocar a mochila nas costas, recua constantemente com as mãos atrás das costas, um pouco lisonjeada. Recusando repetidamente, Tag. Eu não sabia que você era casada antes. Eu pensei que você era solteira. Me desculpe. Esta galinha também é caipira. Você precisa de nutrição agora. Tag. A mãe do aluno não lhe dá a chance de refutar e coloca a galinha diretamente em sua mão. Shuiwei olha para sua barriga. Sabe que é um mal-entendido, mas parece que não é totalmente um mal-entendido. Professora Xiaowei, nossa família te incomodou por tanto tempo com nosso filho. Estamos sempre pedindo favores. Se você não aceitar esta galinha, nossa família inteira não ficará em paz. Sim, professora, leve para o seu marido. Fazer sopa para você. O aluno que terminou a lição de casa também corre, levantando as mãos do lado de fora. Enquanto compartilha as notícias do dia com os colegas, também persuade Shuiwei. Tudo bem então. Obrigada, tia. E obrigada, pequeno. Shuiwei não tem escolha a não ser aceitar a galinha. De nada, professora, tchau.
Professora Xiaowei, eu te acompanho até a porta. A mãe do aluno acompanha Shu Yaowei até a saída. Eu estava dizendo que a professora Xiaowei parecia diferente hoje do que antes. A mãe diz isso, Shu Yaowei cora. Um pouco curiosa, eu pareço diferente de antes? Claro que sim. A mãe do aluno tem uma expressão natural. Agora quando olhamos para você, há uma aura maternal. E você está mais bonita do que antes. A felicidade é visível a olho nu. Shu Yaowei entra no elevador carregando a galinha, com uma expressão de choro e riso, tocando sua barriga. Que tipo de situação é essa? Agora ela tem uma aura maternal? E a felicidade é visível a olho nu? Sua própria imagem aparece em sua mente. A expressão de Shu Yaowei fica complexa novamente. Felicidade? Que felicidade! A mãe está falando besteira. Ela só pode estar brincando. E parece que há um mal-entendido que não pode ser explicado. Ela toca seu rosto quente. De repente, ela vê a galinha em sua mão, fazendo beicinho com orgulho. Homem escória. Você não disse que eu não tinha senso de responsabilidade? Se eu não tivesse senso de responsabilidade, os pais me dariam galinha? Carregando a galinha. Shu Yaowei saiu do elevador com a cabeça erguida e caminhou em direção ao portão do condomínio. Hoje, ela vai deixar aquele canalha ver o quanto os pais concordam com seu senso de responsabilidade. Portão do condomínio. Estacionei a scooter elétrica na beira da estrada, segurando 2 pães achatados, esperando Shu Yaowei sair. Sinto muita falta dela depois de uma tarde sem vê-la. Não sei se ela comeu os biscoitos e bebidas que preparei. No futuro, quando esses pais virem essas coisas, definitivamente não vão mais pensar em apresentar Shu Yaowei a pretendentes. Só de pensar nisso, comecei a cantarolar. Kaijiakon. Nesse momento, alguém de repente gritou meu nome por trás. Virei a cabeça e vi uma garota usando um chapéu redondo e de pequena estatura. A garota estava mordiscando um pão achatado e me olhando com uma expressão de surpresa no rosto. É você mesmo, irmão Kun. A garota de pequena estatura correu até mim, e a surpresa em seu rosto se transformou em indignação. Por que você excluiu minha amiga? Você é. Fiquei surpreso por um tempo. Até que algumas cenas indescritíveis passaram pela minha mente, e então percebi. Essa é uma garota rica que conheci em um bar antes. O que mais me impressionou foi que ela tem um corpo pequeno com grande energia e também uma grande riqueza. Quanto ao nome dela, já esqueci. Afinal, minha memória já passou por alguns anos. Se calcularmos de acordo com a linha do tempo atual, os dois provavelmente se conheceram há um mês. Mas a amiga já foi excluída. No que você está pensando? Você acha que pode se safar fingindo ser estúpido? A garota me belisca no braço. Eu sorrio amargamente. São todas dívidas de amor. Por que essa expressão? Você não anda bem ultimamente? Rápido. Adicione a amiga de volta. Esta noite, esta senhorita vai lutar com você. Garanto que todas as suas preocupações desaparecerão. Eu sabia que não poderia escapar disso. Peguei meu celular e adicionei a amiga de volta, só querendo que ela fosse embora rapidamente. Não atrapalhe o mundo a sós entre mim e Shu Yaowei. Ok, esta senhorita te perdoa. Depois de adicionar a amiga de volta, a garota piscou presunçosamente e entrou em um carro esportivo na beira da estrada. Lembre-se de atender o telefone à noite. Tchau. Depois de dizer isso, ela foi embora em alta velocidade. Responsabilidade. Coço a cabeça. O que foi isso? Eu já cortei relações com o passado. Nunca pensei que encontraria pessoas que conheci antes na rua. Abri o WeChat novamente, cliquei na amiga que acabei de adicionar, bloqueei e excluí em uma única ação. Coloquei o celular de volta no bolso, olhando para a traseira do carro desaparecendo gradualmente, um sorriso voltou a aparecer no meu rosto. Ah, irmão só quer ter um lar agora. Pensando em Shu Yaowei. Sinto um calor novamente. Não, Shu Yaowei. Pensando que Shu Yaowei ainda não tinha saído, virei a cabeça e vi Shu Yaowei caminhando na calçada. Aqui. Acenei e fui até lá com a scooter elétrica. Eu estava prestes a pedir para Shu Yaowei entrar no carro quando de repente percebi que as emoções de Shu Yaowei pareciam erradas. Ela estava andando para frente em silêncio com a cabeça baixa. Seu rostinho estava inchado de raiva. Do meu ponto de vista lateral, quem irritou a mãe do meu filho? Shu Yaowei parou de repente, virou-se para me olhar e apertou a sacola em sua mão até os nós dos dedos ficarem brancos. Ela abriu a boca para questionar quem era aquela mulher agora, mas as palavras não saíram. A tristeza encheu seus olhos em forma de crescente. Eu não sou nada para ele. Que direito tenho de controlar ele conversando e rindo com outras mulheres?
Só de pensar na cena que ela viu agora. Shuiwei sentiu falta de ar. Sofreu bullying? Eu também parei o carro. Apoiei um pé no chão e olhei para ela. Shuiwei não disse nada, não querendo dizer uma palavra para mim. Aproximei-me dela novamente e abaixei um pouco a voz. Será que eles se beijaram? O rostinho de Shuiwei ficou vermelho visivelmente. Ela virou a cabeça para ver se não havia pedestres por perto e soltou um suspiro de alívio, mas então me viu com uma expressão forçada e desapontada dizendo: parece que eu ainda preciso continuar trabalhando duro. Estou um pouco cansado. Essa aparência de quem está se aproveitando e ainda reclamando. Imediatamente fez Shuiwei sentir vergonha e raiva. Ela levantou seu pequeno punho e me deu um soco forte. Canalha! Eu só estou sendo intimidada por você, seu canalha. Dizendo isso, ela sentou-se no banco de trás. Ela não se atreve a ficar aqui por mais tempo. Caso eu diga algo indizível novamente, seus olhos ainda ligeiramente vermelhos a tornam ainda mais adorável. Dado pelos pais dos alunos. Ao dizer isso, o rosto de Shuiwei ficou vermelho novamente. Ela estava envergonhada de dizer que era para os pais fortalecerem seu corpo, então ela disse teimosamente: eles disseram que eu sou muito responsável. Eu não podia deixar de dizer: incrível! Coloquei a galinha velha na cesta do carro. Virei a mão e levantei o polegar. Então, esta noite vamos comer galinha velha. É perfeito para te nutrir. Segure-se firme. Vamos partir. Forcei a mão de Shuiwei a colocar em volta da minha cintura. Segure-se firme, não caia. Os dedos de Shuiwei tocaram meus músculos abdominais através da camiseta. Inconscientemente, ela pressionou com força. Desta vez, a sensação foi mais clara do que as 2 vezes anteriores. Tão firme e tão seguro. Não se mexa. Se você cair, não tem problema, mas meu filho é pequeno. Não aguento isso. Minha voz veio da frente. Ao ouvir a palavra filho, Shuiwei cerrou os dentes. 2 dedos apertaram a carne macia da minha cintura através da roupa e torceram com força. Ah, isso dói muito. O que você está fazendo? Eu gritei. Shuiwei acordou de repente. Olhando ao redor novamente, eles estavam esperando o semáforo no cruzamento. As pessoas ao redor estavam olhando para os dois. Ela não pôde evitar enterrar o rosto nas minhas costas. A mão na frente também não ousou usar força, apenas me amaldiçoando em voz baixa. Senti a umidade vindo das minhas costas e quase pude sentir a boquinha de Shuiwei abrindo e fechando, embora ela estivesse me xingando baixinho. Mas a voz também foi transmitida através da coluna vertebral até o final da orelha. Um leve sorriso apareceu no meu rosto. Pelo menos ela consegue me xingar. Ser capaz de xingar é melhor do que não dizer nada. Hoje, as emoções de Shuiwei estão obviamente erradas. Não sei o que aconteceu. Mas não deve ser um problema no trabalho. Alguém ainda entrega resultados em casa? Eu escondi minhas dúvidas no fundo do meu coração. Agora que estou com Shuiwei de noite, mais cedo ou mais tarde vou descobrir o que está acontecendo. Andando de scooter elétrica para frente. A brisa soprava em meu rosto. Olhando para o prédio ao pôr do sol, meu coração estava cheio de alegria. Sentindo o rostinho grudado nas minhas costas se afastar, inclinei levemente a cabeça e vi Shuiwei também semicerrando os olhos. Como um gatinho preguiçoso, ela estava aproveitando este momento relaxante. O pôr do sol brilhava em seu rosto como uma camada de véu vermelho, e seus olhos curvados eram ainda mais parecidos com a lua. Shuiwei. O quê? Shuiwei, que estava aproveitando, franziu a testa e o bom humor desapareceu. Este canalha só merece ser tratado por ela dessa maneira. Apontei para o cruzamento à frente. Você viu o policial de trânsito lá na frente? Shuiwei esticou a cabeça por trás de mim e viu um policial de trânsito parado no cruzamento, erguendo a mão bem alta em nossa direção. A palma da mão usando luvas brancas. Uma dúvida brilhou em seus olhos. Sim, eu vi. O que foi? Assim que ela terminou de falar, sua expressão mudou repentinamente para horror. Droga! Eu não estou usando capacete. Levantei a mão. Ah! Shuiwei ficou surpresa. Sem entender o que eu queria dizer, ela ainda levantou uma mão atordoada. Bem nessa hora, eu também estava dirigindo a scooter elétrica. Cheguei perto do policial de trânsito. Era uma moça. Policial! Eu gritei. A scooter elétrica passou por ela. Policial! A mão levantada de Shuiwei tocou a mão da policial. Ambas ficaram surpresas por um momento. Instantaneamente, o rosto de Shuiwei ficou vermelho. Ela recolheu apressadamente a mão e baixou a cabeça. O que você está fazendo? É um policial. Ela está acenando para você de tão longe.
Você também deve ser educada. A policial também riu com raiva. Vocês dois, parem. 2 minutos depois. Havia 2 homens e uma mulher de cabeça baixa e magoados na beira da estrada. Shui Ouvei manteve a cabeça baixa. Só de pensar em apertar a mão do policial agora, até suas orelhas ficaram vermelhas de vergonha. Ela sentia que todos que passavam estavam olhando para ela. Pelo canto do olho, ela viu eu ao lado dela. Seus dentes estavam rangendo. Esse canalha não é humano. Lembrem-se, a multa não é o objetivo. Usar um capacete também é ser responsável pela sua vida. Entenderam? Após a multa de 20 yuans, a policial explicou seriamente a importância dos capacetes para os dois. A velocidade máxima da minha scooter elétrica é de apenas 30. Ambos também admitiram seus erros e tiveram uma boa atitude, então ela não investigou mais a fundo. Entendemos. Oficial, desculpe. Shui Ouvei assentiu freneticamente. A policial também mostrou uma expressão de satisfação. Sim, oficial. Não faremos isso de novo da próxima vez. Principalmente porque ela está grávida. Se ela está grávida, deve prestar ainda mais atenção à segurança. Jovem, você precisa se examinar. A policial deu mais uma lição. Shui Ouvei abaixou a cabeça, olhando fixamente para as mãos. Eu entendo seus sentimentos, mas essa situação não pode acontecer de novo. Aqui está um capacete para vocês. E este ursinho também é para você. A policial pegou um ursinho e colocou nas mãos de Shui Ouvei. Falando nisso, preciso dizer mais algumas palavras. Se você está grávida, não pode ser tão descuidada. Vão para casa agora. Obrigada, policial. Segurando o ursinho e o capacete, Shui Ouvei estava quase chorando. Coloquei o capacete, agradeci repetidamente e fui embora comigo. Eu estava sentado na frente rindo. Rindo tanto que meu corpo estava tremendo. Shui Ouvei segurava o ursinho em uma mão e me apoiava na outra. Com raiva, ela cerrou os dentes, mas não conseguiu liberar as mãos. Você está rindo, não é? Você até se importa com a minha risada? Eu vou te morder até a morte. Não há como evitar. Shui Ouvei, em um momento de pressa, abriu a boca e mordeu minhas costas, mas essa mordida não foi muito forte. PFFT. Shui Ouvei também não conseguiu evitar e riu. Era tão engraçado e irritante. Mas no momento seguinte, a linguinha rosa se esticou e lambeu. Mal.